Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, Híbrido Amaldiçoado. Capítulo 301. Assuntos de atendimento. 1. Uma semana havia se passado desde a batalha e infelizmente Ashton ainda estava inconsciente. Como já fazia tanto tempo, Amon, que por acaso era o médico-chefe a bordo do navio pirata, teve que declarar que Ashton havia entrado em coma. No entanto, seu cérebro estava responsivo, então havia esperança de que ele se recuperasse logo. O único problema era, eles não sabiam quando ele acordaria. Poderia levar dias, meses ou até anos. Essa notícia atingiu a todos duramente. Principalmente Ana, que já se culpava antes mesmo de Amon diagnosticar Ashton. Quanto aos demais, estavam ocupados demais para se preocupar com Ashton. Livan foi destruída mais uma vez e eles tiveram que começar a reconstruir tudo de novo. Irina e Verina informaram a Alucard sobre a condição de Ashton, bem como sobre a chegada de Drácula. Mas, surpreendentemente, ele não demonstrou nenhuma emoção quando a informação sobre seu pai lhe foi dada. Era quase como se ele soubesse que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Alucard foi imediatamente até Livan junto com a mãe de Ashton, que estava visivelmente chateada e preocupada com o filho. Assim que Alucard chegou à nave, prestou homenagem aos outros progenitores. Quer o seguisse ou não, eles ainda eram seres divinos, aos seus olhos, o que os tornava dignos de seu respeito. Assim que terminou, cumprimentou brevemente as filhas antes de entrar no quarto de Drácula. Fazia quase um século desde a última vez que o vira, mas no momento em que seus olhos pousaram nele, todo o ódio que guardava dentro de si voltou à tona. Não acho que você esteja aqui para se desculpar ou algo assim. Alucard fez um comentário sarcástico. Você tem razão. Eu não estava. Drácula respondeu sem olhar o filho nos olhos. Eu só vim aqui para salvar o menino, mas agora que estamos aqui, eu gostaria de consertar as coisas. Ou pelo menos tentar o meu melhor para fazê-lo. Eu não estou aqui para isso, pai. Alucard cerrou os dentes. Só me diga, por quê? Por que você a matou? Por que você matou a mãe? Drácula suspirou profundamente. Era algo que ele não queria discutir, mas sabia que era a única coisa que traria Alucard até ele. Muito bem. Fechem as portas e sentem-se. Eu responderei às suas perguntas. No dia seguinte, na enfermaria, o corpo de Ashton havia se recuperado completamente e, portanto, ele fora transferido da câmara de cura para uma das salas. Foi lá que Ashton abriu os olhos novamente. Era noite. Ao contrário da última vez, não havia nenhum equipamento ao seu redor, apenas uma cama confortável e um cobertor de seda. Seus ferimentos haviam desaparecido completamente e ele se sentia com mais energia do que quando flutuava no tubo, tanto que até conseguiu se sentar e dar uma olhada ao redor. Quando ele se sentou, os lençóis fizeram um leve som. Foi o suficiente para acordar a Valina, que dormia no sofá ao lado da cama dele. Ela o viu sentado e esfregou os olhos inchados. Não conseguia registrar o que estava acontecendo, mas no momento em que percebeu que Ashton estava são e salvo, não conseguiu se conter. Ela correu até ele e o abraçou com força. Foi a primeira vez que Ashton percebeu que sua mãe era forte, afinal. Mesmo que ele tivesse tentado se livrar das garras dela, não teria sido possível. Ele podia ser o mais forte do planeta, mas não era forte o suficiente para escapar do toque maternal de Avalina. Então, ele fez o que pôde e ficou sentado ali saboreando cada momento. Por que você é tão imprudente? Avalina desabou. Haha, eu sou seu filho, não sou? Ashton respondeu, encostando a testa na da mãe. Estou bem, nada pode machucar seu filho. Você sabe disso melhor do que ninguém. Antes que a Valina pudesse responder, a comoção que ela causou atraiu a atenção de todos. Um momento depois Ana, Verina e Irina correram para dentro da sala. Você acordou. Ana exclamou e estava prestes a atacá-lo, mas se conteve, visto que não estavam sozinhos ali. No entanto, as irmãs vampiras não se preocuparam com isso e se ofereceram para um abraço familiar. Afinal, a Valina tinha mais ou menos dado a ela suas bênçãos ao descobrir o quanto as gêmeas estavam interessadas nele. Isso é bem constrangedor. Espero que você não reaja, sabe? Você não conseguiu se conter, não é mesmo? Velhos hábitos custam a morrer, pirralho. Como você está se sentindo? Um pouco desleixado, mas tirando isso, tudo bem. A lâmina da lamentação restaurou minha saúde. Achei que teria que viver para sempre com 1% de pontos de vida. Rafael tem seus momentos. Mas não espere que ele faça o serviço de graça. Ele acabaria cobrando alguma coisa. Mas primeiro, temos alguns assuntos para resolver, não é? Ashton assentiu. Eles definitivamente tinham algum assunto para resolver e ao se lembrar de tudo que Astaroth lhe dissera antes, suas mãos estavam coçando para fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo, os outros ainda discutiam o que fazer com Beelzebu. Da última vez, decidiram que deveriam pelo menos ouvir a opinião de Ashton sobre o assunto antes de tomar uma decisão. Mas agora que ele havia entrado em coma, não era sensato perder mais tempo. Era apenas uma questão de tempo até Beelzebu acordar, e eles precisavam ter um plano antes disso. Mantê-lo prisioneiro é como manter uma bomba supernova adormecida a bordo. Lycaon comentou. Eu digo que devemos seguir o plano e enterrá-lo em algum lugar na Antártida. Entretanto, antes que alguém pudesse dizer alguma coisa, alguém entrou na sala. Onde ele está? Ashton perguntou. No entanto, em vez de responder, ficaram surpresos ao vê-lo andando por aí. Afinal, Amon havia dito que levaria dias até conseguir sair da cama depois de acordar do coma. Você deveria descansar um pouco mais. Beelzebu não está fugindo. Lycaon respondeu calmamente, mas estava claro que ele estava tentando reprimir Ashton. Ambos eram essencialmente lobisomens. Era óbvio que um alfa tentava reprimir os filhotes quando estavam com raiva ou emocionados. No entanto, a tentativa de Lycaon foi em vão. Percebendo a tensão aumentando, Frank achou melhor intervir antes que as coisas esquentassem. Eu vou te levar até ele. Mas lembre-se, você não pode matá-lo em hipótese alguma.
Acredite em mim. Matá-lo é a última coisa que me passa pela cabeça, respondeu Ashton antes de trazer Rafael, a lâmina da lamentação de Astaroth. Capítulo 302. Assuntos de atendimento. 2. Quero acreditar que você não vai matá-lo. Mas por que você está com uma adaga dessas? Frank perguntou a Ashton, que estava confuso. Adaga ou espada curta, seja lá o que for. Com certeza não me parece uma ferramenta para propagar a paz. Uma adaga? Que adaga? Ashton olhou para baixo, apenas para perceber que não tinha Rafael em suas mãos, mas sim sua fiel espada curta Balmont. Ele tinha quase certeza de que havia chamado Rafael, não Balmont, e ainda assim seus olhos não o enganavam. Como resultado, ele ficou confuso até ouvir a voz de Astaroth novamente. O que você pensa que está fazendo? Eu queria selar Beelzebub dentro dos domínios de Rafael. Assim, não teríamos que nos preocupar com ele, nem teríamos que matá-lo. Então você foi em frente e estava prestes a fazer a única coisa que lhe disseram para não fazer? Parece que sua inteligência regrediu depois de ser atingido por Beelzebub. Merda, isso passou completamente despercebido pela minha cabeça. Um dia desses, sua vida vai pular você. As bochechas de Ashton ficaram vermelhas de vergonha. Não só expor o cristal de Serafim o colocou em apuros mais cedo, como também estava prestes a fazer a mesma coisa novamente. Felizmente, ele tinha uma pergunta para mudar de assunto antes de se envergonhar ainda mais. Mas como você? Rafael é meu lâmina da lamentação. Não pense que só pode usá-lo quando quiser. Somente quando eu decidir, Rafael se apresentará diante de você. Pensei que estava tomando medidas desnecessárias, mas agora me corrijo. Essa arma é uma relíquia, forte o suficiente para destruir planetas. Portanto, decidi que você só poderá usá-la sob minha supervisão rigorosa para evitar que acidentes aconteçam. Tudo bem. Ashton balançou a cabeça. Sabia que Astaroth estava decepcionado, mas ao mesmo tempo estava feliz por nenhum dano irreparável ter sido causado por sua pressa. O segredo estava seguro e era isso que importava no momento. Fora isso, a sala estava silenciosa, como se estivessem esperando que ele dissesse alguma coisa. Felizmente ele não precisou, pois no momento em que Lycaon viu a lâmina, seus olhos se arregalaram. Frank talvez não soubesse o que era a lâmina, mas como Lycaon foi quem a criou, ele sabia exatamente o que estava vendo. Mas havia uma coisa que ele queria saber. Garoto, de onde você tirou essa lâmina? Embora a lâmina tivesse mudado de forma, era uma adaga que já fora usada por Drácula e que fora feita por ele. Quanto à pergunta, Lycaon a fez porque se lembrava explicitamente de ter quebrado a lâmina ao meio antes de partirem para explorar a galáxia. O poder da lâmina era grande demais para ser manuseado sem a supervisão deles. Como lhes foi pedido que não trouxessem nada de seu planeta, Lycaon decidiu que era melhor destruir a lâmina. Ele depôs o cabo e entregou o restante para Drácula cuidar. Até hoje, eles não contaram um ao outro o que haviam feito com suas respectivas partes. Era um plano de contingência para evitar que a lâmina caísse em mãos erradas, mesmo que um deles fosse forçado a revelar o segredo. Quanto à alça, Lycaon a jogou no fundo do oceano, na esperança de nunca mais vê-la. No entanto, lá estava ela, bem à sua frente em toda a sua glória. Contudo, em vez de se preocupar, Lycaon ficou feliz em ver sua criação ainda prosperando, mesmo depois de quase um século. O garoto não só montou a lâmina como também conseguiu domá-la. Que feito incrível, pensou Lycaon consigo mesmo. A lâmina provavelmente o aceitou porque ele foi mordido pelo Drácula, então, de certa forma, Ashton era o herdeiro dela. Seria apenas uma coincidência? Eu tive que montá-la. Ashton respondeu, ganhei a lâmina em uma espécie de torneio, enquanto ganhei o cabo depois de derrotar Sua Alteza, Alucard, em uma luta amigável. Entendo, então foi um golpe de sorte, como eu suspeitava, murmurou Lycaon. Você se importa se eu der uma olhada? Ashton sentiu que podia confiar neles. Como não poderia quando todos eles arriscaram suas vidas apenas para derrotar Beelzebub? Assim que Lycaon pôs as mãos em Balmont, ele começou a se comportar como uma criança que encontrou seu brinquedo há muito perdido. Você ainda não respondeu minha pergunta. Frank sorriu. Mas antes que Ashton pudesse dar uma resposta, Lycaon respondeu em seu lugar. Ele obviamente quer alimentá-lo com a espada de Beelzebub. Isso não só o deixaria vulnerável, como a arma ficaria mais forte do que nunca. Não é isso? Sim, isso funcionaria, quero dizer, obviamente. Hehe. Ashton coçou a nuca. Mas como você sabe de tudo isso? Quero dizer, sobre a habilidade de Balmont. Como eu sei? Lycaon estava todo sorrisos enquanto devolvia a arma ao seu dono. Porque fui eu quem a criou. Espere, isso significaria. O criacionista das trevas às suas ordens. Lycaon assentiu, cruzando as mãos diante do peito. Bem, na verdade não. Eu não costumo mais criar armas. Mas considerando que todos nós perdemos as nossas durante a luta, talvez eu possa retomar o nome. Ashton não conseguia acreditar no que ouvia. Quando encontrou a lâmina de Balmont pela primeira vez, foi informado de que, para liberar o verdadeiro potencial de Balmont, ele teria que levá-la para aquele que a criou. Mas nem em seus sonhos mais loucos ele imaginou que teria a oportunidade de fazê-lo. Eu realmente sou um sortudo filho da mãe. Ashton mal conseguiu conter o sorriso. É claro que sim. Afinal, você teve sorte de me ter. Lembre-me novamente quantas vezes eu quase morri por sua causa. Lembre-me novamente como você ficou tão forte quanto está agora. Trégua. Trégua. Estou um pouco confuso sobre como você vai absorver uma arma, murmurou Frank, mas confio em Lycaon, então confio em você também. Vamos lá. Só espero que as coisas não deem errado, principalmente porque vencemos a batalha.
Capítulo 303. Assuntos de atendimento. 3. Embora Beelzebub estivesse adormecido, os progenitores não lhe mostraram qualquer clemência. Assim que Ashton entrou na câmara que havia sido transformada em cela de prisão, a aura pesada de Beelzebub o saudou. O ar era tão denso que até Ashton teve dificuldade para respirar. No final, ele decidiu que era melhor desligar seus genes de lobisomem para não precisar mais respirar. Ele estava acorrentado da cabeça aos pés, e aquelas não eram as correntes de metal usuais. Eram correntes feitas do que Ashton confundiu com luz. Essas correntes exercem uma força gravitacional equivalente a 10 vezes a da Terra. Não são o dispositivo de restrição mais forte disponível, mas foram os mais caros que conseguimos contrabandear. Lycaon descreveu o uso das correntes para Ashton. No entanto, havia um pequeno problema. Sentindo o ambiente ameaçador ao redor, Sam e Celeste imediatamente saíram da sombra de Ashton por conta própria e se posicionaram à sua frente, protegendo seu mestre contra a ameaça de um Shira adormecido. Sua convocação parece ter você em alta conta. Lycaon aprovou a reação de Sam. O Barão da Morte não sabia que a ameaça da qual queria proteger seu senhor já havia sido neutralizada. Bem, mais ou menos. Ao perceber isso, ele não pôde deixar de ficar um pouco envergonhado. Quanto a Celeste, ela só precisava de um motivo para ser repreendida por Ashton. Assim, em vez de ficar envergonhada, ela estava animada. Os progenitores perceberam e trocaram olhares constrangedores. Enquanto Amon ria. Não precisa se sentir estranho, Sam, e você também, Celeste. Ashton deu a risada mais falsa que já deu. Você fez a coisa certa. Pode voltar agora. Como você ordenou, respondeu Sam e rapidamente se juntou à sombra de Ashton, seguido pela figura mal-humorada de Celeste. Seu invocado, o cavaleiro, tem um aguçado senso de dever. Se não se importar, eu mesmo gostaria de treiná-lo, Frank exclamou imediatamente. Ashton achou seu pedido um tanto estranho. Mas o que ele não sabia era que Frank havia ficado decepcionado ao retornar à Terra. Ele esperava ver pelo menos algumas centenas de mortos-vivos de nível C e esperava protegê-los. Para sua total decepção, mesmo o mais forte deles era apenas um rank E. Alguns deles eram rank D, então isso não era um problema, pois ele ainda podia treiná-los. No entanto, nenhum deles tinha muito potencial para evoluir. Quanto aos que tinham, estavam ocupados desperdiçando. Os progenitores talvez quisessem que seu mundo estivesse em paz, mas os mortos-vivos se transformaram em uma espécie de bastardos preguiçosos. Ao contrário dos vampiros e lobisomens, que devido às diferenças entre si, estavam sempre treinando, tentando superar uns aos outros. No entanto, esse não era o caso de Sam. Assim, quando Frank o viu, decidiu que era um candidato adequado para ser treinado por ele. Ele tinha os níveis e o potencial que procurava, além de Ashton, é claro. A escolha é dele. Se ele quiser, eu não o impedirei. Ashton respondeu com uma expressão inexpressiva. Por enquanto, devemos nos concentrar na tarefa em questão. Antes de invocar Rafael, diga a eles para irem embora primeiro. Todos eles. Ashton concordou e pediu que fossem embora. Amon, Lycaon e Frank. Todos ficaram um pouco surpresos com um pedido tão absurdo. Ele poderia ter sido mais forte do que eles por uma fração de segundo, mas eles eram muito mais fortes do que ele naquele momento. Sem mencionar que se Beelzebub acordasse, Ashton não teria a mínima chance de detê-lo. Eles não tinham certeza, mas ele poderia até se libertar das correntes e causar problemas. Eles simplesmente tinham que estar lá caso as coisas saíssem do controle. Isso não foi um pedido, estimados líderes. Ashton educadamente deixou claro para eles. Por favor, não levem isso a sério, mas tenho certeza de que vocês têm seus próprios segredos para guardar, assim como eu tenho os meus. Então, por favor, saiam um pouco. Parecia que Frank e Lycaon estavam prestes a discutir, mas Amon colocou as mãos nos ombros deles e balançou a cabeça. Ele era tão desavisado quanto os outros, mas presumiu que o novo administrador de Ashton, quem quer que fosse, devia estar o orientando a fazer o que estava fazendo. Lucifer não lhe havia informado quem era o administrador que o perseguia, mas lhe dissera para confiar no administrador. Então era isso que ele estava fazendo agora, depositando sua fé no que Lucifer lhe dissera. Vamos começar. Astaroth murmurou e Rafael se materializou nas mãos de Ashton do nada. Não se preocupe, o Rafael não vai deduzir seus pontos de vida por ser usado. O pirralho me cobraria, já que eu sou o legítimo dono, não você. Isto é, se eu conseguisse um corpo para mim primeiro. Eu não estava preocupado com isso. Ashton suspirou antes de levar a grande espada negra bem na frente do rosto. Esta espada, não sei porquê, mas ela parece um pouco pesada demais. É porque você não tem a propriedade completa dele. Em breve você terá sua própria lâmina da lamentação, e ela pode estar quebrada também, assim como este seu planeta. Ashton sorriu antes de girar o Rafael um pouco para se acostumar. Mas ao fazê-lo, Beelzebub acordou. Seus olhares se encontraram e os pelos da nuca de Ashton se arrepiaram. Ele sabia que Beelzebub estava pateticamente fraco naquele momento, mas o olhar sanguinário em seus olhos foi o suficiente para forçar Ashton a dar alguns passos para trás. Obviamente, Ashton fez isso inconscientemente e quando percebeu seu erro, imediatamente o corrigiu, encarando Beelzebub de volta. Você escolheu um anfitrião divertido, irmão. Beelzebub zombou. Assim como você, pateticamente fraco e feio. Parece que ninguém nunca te mostrou um espelho. Ashton deu de ombros. Senão você saberia o que feio significa. Espera, tem certeza? Ótimo. De repente, os olhos de Ashton começaram a brilhar. Toda a sua personalidade mudou e sua voz ficou mais grave. Alguém mais estava no comando do seu corpo agora. Talvez eu devesse te mostrar quem é pateticamente fraco, entre nós? A voz de Astaroth ecoou sobre a de Beelzebub, irmão. Capítulo 304. Conto de um irmão traidor, 1.
Todo o comportamento de Ashton mudou em uma fração de segundo. Ele não estava no comando, mas podia sentir as emoções descontroladas de Astaroth. No ano em que o conhecera, Ashton nunca vira Astaroth perder as emoções, mas agora estava à beira de um ataque de fúria. A turbulência emocional de Astaroth era esperada, considerando que Beelzebub foi quem lhe tirou tudo. Sua vida, seu amor, seu respeito, tudo. Mas o ciclo do tempo e do karma nunca esquece nem perdoa. Astaroth poderia finalmente ter a justiça que tanto esperava. É mesmo você, não é? Beelzebub riu baixinho. A sede de sangue nos seus olhos. Não tem como negar. Há quanto tempo o general da gula e o general do massacre não se veem? Astaroth não respondeu, tentando não fazer nenhuma besteira no calor do momento. No entanto, a vontade de arrancar a cabeça de Beelzebub aumentava cada vez mais enquanto Astaroth apertava as mãos. Suas unhas cravaram-se profundamente nas palmas das mãos enquanto o general do massacre tentava manter o último resquício de paciência que lhe restava. 115 anos, 3 meses, 14 dias e 11 horas, respondeu Astaroth com os dentes cerrados. É quanto tempo faz, mais ou menos algumas horas. Não me lembro direito quando você me apunhalou pelas costas. Beelzebub encarou Astaroth como se o estivesse estudando antes de seu sorriso desaparecer. Astaroth estava parado à sua frente, mas algo lhe parecia estranho. Ele estava diferente. Até mesmo seu olhar frio como pedra não era o mesmo. Como você se sentiu? Astaroth perguntou a ele. Trair você? Foi emocionante. Imagine o homem que foi coroado como o próximo líder do conselho ser chamado de traidor. Foi divertido, especialmente quando eu estava abraçando sua amada noiva. Beelzebub deu um sorriso irônico. No entanto, o sorriso irônico desapareceu assim que surgiu. Astaroth não se conteve mais e chutou o bastardo sorridente bem na cara. A sensação era boa, boa demais. Mas, uma vez que o portão da fúria foi aberto, não havia como detê-lo. Astaroth chutou Beelzebub repetidamente até que este não conseguisse mais levantar a cabeça. Assim que chegou a esse ponto, Astaroth agarrou seus cabelos e forçou Beelzebub a olhá-lo nos olhos. Você não tem ideia de como é bom ter colocado as mãos em você. Astaroth riu loucamente. Nem tem ideia do que vou fazer com você. Beelzebub o encarou com fúria, mas não disse mais uma palavra que o ofendesse. Apesar de brincar um pouco, ele simplesmente não podia se dar ao luxo de morrer ali. Tinha grandes planos de derrotar Astaroth e precisava lidar com tudo com calma. Astaroth, por outro lado, pegou Rafael e o jogou no chão de metal, quebrando-o instantaneamente. Quando ele sacou a espada, eles estavam em uma sala completamente diferente. A mesma onde Ashton havia encontrado Rafael pela primeira vez. As correntes de Beelzebub não foram transportadas para dentro do domínio com ele. Ele estava livre. Ele investiu contra Astaroth para tomar sua lâmina da lamentação. No entanto, teve o rosto jogado com força no chão um momento depois. Beelzebub grunhiu alto, tentando se levantar, mas o pé de Astaroth o impediu de se mover. Era disso que ele tinha medo quando viu Rafael. Domínio era uma habilidade que Astaroth frequentemente explorava para impedir que inimigos poderosos o dominassem. Uma vez que o alvo era invocado para dentro do domínio, ele não só se tornava mais fraco que o conjurador, como o próprio domínio se tornava uma arma viva. O conjurador tinha domínio completo sobre qualquer um dentro dele. Em outras palavras, Beelzebub era agora a cadela de Astaroth. Níveis, habilidades e qualquer outra coisa não importavam dentro do domínio. A única desvantagem da habilidade era o limite imposto ao número de pessoas que o conjurador poderia dominar. Astaroth só podia ter uma pessoa dentro do domínio além dele em qualquer momento. Ou seja, se ele quisesse puxar alguém para dentro do domínio, teria que matar ou libertar a pessoa que estava lá. Além disso, a força vital que Rafael absorveria ao utilizar essa habilidade era de cerca de 10%. Era menor do que qualquer outro nobre Shiran teve que sacrificar após invocar sua lâmina da lamentação. O único que teve uma taxa ainda menor foi seu professor, Serafim. Ele também foi o único com uma taxa de repercussão de apenas 4%. O que significava que sempre que Serafim invocava sua lâmina da lamentação, ele perdia apenas 4% de seus pontos de vida. Estar de volta a esta sala deve ser nostálgico para você, certo? Astaroth sussurrou enquanto olhava ao redor do domínio. Da última vez que estivemos aqui, estávamos treinando duro para matar aqueles precursores. Então você e aquele nosso mestre de merda ficaram com medo quando chegamos tão perto de destruir a frota dos precursores em fuga, murmurou Beelzebub enquanto lutava para se libertar das garras de Astaroth. Astaroth respirou fundo antes de chutar o desgraçado para longe. Beelzebub poderia ter atacado Astaroth novamente, mas sabia que o resultado seria o mesmo. Ninguém, nem mesmo os precursores, conseguiria derrotar Astaroth uma vez dentro de seu domínio. O que você vai fazer? Me matar? Rafael, acelere o tempo dentro do domínio quando eu sair. Astaroth ignorou Beelzebub, enquanto tentava se acalmar. Por quanto você gostaria de? O suficiente para reduzir sua força vital para 1% e então congelar o tempo. Pedido reconhecido, respondeu Rafael. Não, você não pode fazer isso comigo. Seu covarde. Lute comigo. No entanto, Astaroth ignorou as tentativas de Beelzebub de irritá-lo novamente e voltou à realidade. Uma vez lá fora, suas pernas cederam, e no instante seguinte, Ashton recuperou o controle do próprio corpo. A lâmina da lamentação está na sua frente. Faça o que quiser com ela. Responderei suas perguntas mais tarde. Ashton assentiu e não fez nenhuma pergunta por enquanto. Astaroth falaria quando estivesse com vontade. Até lá, era melhor deixá-lo em paz. Balmon está de olho em lâmina de luto de Beelzebub. Você gostaria de dar a lâmina para Balmon? Sim, não. Sim. Balmon está feliz com a qualidade da comida que lhe é fornecida. Balmon agora está evoluindo para uma espada da alma. Capítulo 305. Conto de um irmão traidor 2. Item Balmon. Tipo, arma da alma. Dano, de 1.600 a 2.003 pontos de vida por golpe. Bônus de estatísticas.
Força, mais 22% enquanto equipado para uso. Agilidade, mais 31% enquanto equipado para uso. Vigor, mais 23% enquanto equipado para uso. Furtividade, mais 19% enquanto equipado para uso. Habilidades relacionadas aos genes da classe Mago de Sangue, Vampiro são fortalecidas enquanto a lâmina estiver equipada. As estatísticas da lâmina da alma aumentam após a transformação em uma forma demoníaca. Causa dano adicional aos alvos de sua escolha. Raridade, médio lendário, pode ser atualizado para o nível mítico quando o nível alto lendário for desbloqueado. Nível de confiança, 69%. Descrição. Após absorver uma lâmina da lamentação, Balmont superou as limitações impostas às civilizações inferiores e se reforjou em algo novo, uma lâmina da alma, a primeira do gênero. A arma em si é mais forte que a maioria das lâminas da lamentação. No entanto, devido à sua capacidade única de devorar, a única limitação que possui depende da força de vontade de seu dono. Este não é nem de longe o limite de Balmont, mas sim um novo começo para o surgimento de um novo governante das armas. Efeitos. Canibalismo. Esta arma pode devorar armas do mesmo tipo para absorver suas estatísticas e torná-las suas. Atenção! Depois que ele devora uma arma, ela é perdida para sempre e não pode ser recriada. Atacar inimigos com esta arma os expõe à hemorragia, fazendo-os perder 4% de seus pontos de vida pelos próximos 10 segundos. Esta habilidade tem um tempo de recarga de 10 segundos, ineficaz em feras de elite. Só pode ser ativada uma vez. O ataque não ignorará resistência à hemorragia? A habilidade da arma foi aprimorada. A duração do efeito aumentou de 10 segundos para 15 segundos. O dano aumentou de 4% para 7%. Sede de sangue. Atacar inimigos faria com que a adaga se alimentasse do sangue deles, que a usaria para curar o usuário. A habilidade tem um tempo de recarga de 4 segundos e o máximo de pontos de vida que pode ser restaurado é limitado a 400 por golpe. A habilidade da arma foi aprimorada. A duração do tempo de recarga diminuiu de 5 segundos para 4 segundos. O pontos de vida restaurado aumentou de 200 para 400. Novo. Absorção de alma. Matar monstros e outros seres vivos armazenaria suas almas na lâmina. Efeitos bônus seriam concedidos com base no número de almas armazenadas. Cada alma absorvida aumentaria o pontos de vida do usuário em 5 pontos. Para cada 10 almas absorvidas, o usuário ganharia um ponto de atributo não alocado. Para cada 30 almas absorvidas, o usuário ganharia a habilidade de copiar a habilidade de uma das almas absorvidas. Concede ao usuário a habilidade passiva, bloqueado. Evite a morte 3 vezes para desbloquear. Concede ao usuário a habilidade passiva, bloqueada. Desbloqueie a habilidade mencionada acima para revelar o critério para desbloqueá-la. Ashton esfregou os olhos e olhou para a tela novamente. Ao ver que a tela ainda estava lá, ele rapidamente começou a ler. Esta era, de longe, a descrição de arma mais longa que ele já tinha visto. O pior de tudo? Se Astaroth estivesse de melhor humor, teria resumido tudo prontamente e contado a Ashton o que precisava saber. Coisas como novas habilidades, as mudanças nas antigas, além das mudanças em seus atributos. Mas considerando que não ia fazer nada parecido, Ashton teve que fazer tudo sozinho, à moda antiga. Mas quanto mais lia, mais arregalados ficavam seus olhos. A previsão de Astaroth estava se concretizando. Ele conseguiu uma arma ainda mais quebrada do que antes. É exatamente como a descrição dizia. Eu sou a única limitação para o crescimento de Balmont. Ashton deu de ombros enquanto continuava lendo. A única coisa que me incomoda é o requisito para desbloquear as habilidades ocultas de Balmont. Evitar a morte 3 vezes. O que eu devo fazer? Primeiro pular em um vulcão e depois me salvar? Quanto à forma física de Balmont, ela mudou novamente. Desta vez, adotou uma aparência que lembrava a lâmina da lamentação de Beelzebub, mas ao mesmo tempo tinha um toque único. A espada negra tinha um punho dourado e uma marcação azul luminescente gravada em si mesma. Além disso, cresceu em tamanho, e muito. De uma espada curta, passou a ser uma espada larga. Esse era o único motivo pelo qual Ashton estava um pouco preocupado. Afinal, ele havia se tornado um especialista no uso de espadas curtas e adagas com formatos e tamanhos semelhantes. Mas como sua arma principal havia se tornado uma espada grande, ele agora teria que se acostumar a usar armas de 2 mãos, e com certeza não seria fácil. Felizmente ele conhecia alguém que poderia ensiná-lo a usá-la corretamente. Só espero que ele não tente me enganar para que eu me case com as filhas dele como uma aposta novamente. Ashton suspirou ao se lembrar da última vez que duelou com Alucard. Além disso, havia outra coisa com a qual Ashton estava preocupado. Enquanto Balmont absorvia a lâmina da lamentação, ele não conseguia deixar de se perguntar se ela também absorveria características indesejáveis. Por exemplo, a perda permanente de pontos de vida. Felizmente seus medos eram infundados, pois Balmont apenas absorveu os aspectos positivos, descartando os negativos. Pelo menos foi o que Ashton presumiu, já que não havia menção a isso na descrição da arma. Essa é uma arma e tanto. Acho que sou seu amuleto da sorte, afinal. Embora Ashton odiasse admitir, a voz de Astaroth era música para seus ouvidos, ou para sua cabeça, como você quiser chamar. Mas mais do que isso, ele estava um pouco preocupado com ele, e vê-lo normal deu a Ashton um certo alívio. Você está bem? E o que vai dar errado comigo? Bem, isso é verdade. A propósito, agradeço seus sentimentos. Obrigado. Ashton ficou um pouco surpreso com o que ouviu. Você disse o quê? Você tinha que deixar isso estranho, seu pirralho maldito. Ashton riu baixinho e não o provocou mais. O homem já tinha passado por sua cota de problemas e não queria acrescentar sua estupidez à mistura. Acho que devo explicar mais sobre o que aconteceu entre Beelzebub e o resto de nós. Não posso dizer que não estou interessado, pensou Ashton.
mas não vou te forçar nem nada. Se quiser conversar, não vou te impedir. Astaroth ficou em silêncio por alguns minutos. Ashton achou que não queria falar e estava tranquilo com isso. Investigar o passado de alguém não era sua praia, especialmente se o passado em questão fosse literalmente um século antes de ele nascer. Enquanto isso, Ashton decidiu não perder tempo e começou a balançar Balmon para se acostumar com sua nova forma. Nós três, eu, Lúcifer e Beelzebub, éramos órfãos, abandonados pelos nossos pais porque nascemos com uma lâmina da lamentação. Ter tais poderes pode parecer uma bênção agora, mas naquela época não passava de uma maldição. Tecnicamente, qualquer tipo de arma era considerado tabu. Não sabíamos da existência um do outro enquanto vagávamos sem rumo, tentando sobreviver em um mundo onde todos nos viam como nada mais do que um animal, até mesmo uma praga. Em um mundo tão cruel, uma alma nobre nos encontrou e nos acolheu. Serafim. E sim, ele também nasceu com uma lâmina da lamentação, sem dúvida, a mais forte de todas. Portanto, ele sabia o que estávamos passando e decidiu nos acolher e nos ensinar a usar nossas armas. Foi lá que nós três nos conhecemos e nos tornamos irmãos, e Lord Serafim se tornou nossa figura paterna. Não tínhamos ideia naquela época, mas, na realidade, Lord Serafim era o líder do Conselho Shiran, e como líder, ele tinha a responsabilidade de encontrar e ressuscitar outros possuidores da lâmina da lamentação. Tudo o que sabemos agora, tudo nos foi ensinado por ele, do combate à compaixão, do poder à política, tudo. Mas um dia, tudo mudou. Capítulo 306. Conto de um irmão traidor 3. Serafim não perdeu tempo treinando o trio. Dia após dia, o treinamento era a única coisa em suas mentes. Quando atingiram a idade adulta, os três irmãos já eram figuras renomadas entre os Shirans. Não importava onde fossem, as pessoas os aclamavam como heróis. Ao mesmo tempo, a história de suas vitórias avassaladoras chegaria aos ouvidos de outras espécies, especialmente daqueles que se opunham aos ataques desnecessários dos Shiran contra os precursores. No entanto, logo o trio se tornou temido por outras espécies, à medida que os precursores perdiam a guerra unilateral. Embora muitas outras espécies quisessem proteger os precursores, diante dos três generais Shiran, sua resistência parecia nada mais que uma formiga se contorcendo na água. Mas havia algo mais. Com o passar do tempo após a batalha com os precursores, Astaroth começou a se aproximar cada vez mais da filha de Serafim, Ibis, e logo eles se apaixonaram. No entanto, Astaroth não era o único que nutria sentimentos por Ibis, Beelzebub também, por mais tempo do que Astaroth. Em sua mente distorcida, esse motivo bastava para marcar Astaroth como seu inimigo. Afinal, ele era quem amava Ibis desde o dia em que seus olhos a encontraram pela primeira vez. Como Astaroth ousava tirá-la dele? Ele não permitiria que isso acontecesse. Sem mencionar que os Shirans o viam apenas como um ajudante de Astaroth, já que ele o superava constantemente. O mesmo acontecia com Lúcifer, mas ele não tinha um pingo de culpa em alguém que já havia salvado sua vida inúmeras vezes. Enquanto isso, Astaroth havia vencido batalhas que ninguém mais conseguirá, tornando-se a figura mais proeminente do trio. Logo, Beelzebub começou a ficar cada vez mais ciumento do sucesso de Astaroth. Tudo que Beelzebub sempre quis estava bem na sua frente, mas Astaroth era quem estava levando tudo. Fama, respeito, amor, tudo. Isso abriu uma brecha no relacionamento do trio com todos os seus amigos próximos. Os irmãos, antes inseparáveis, agora brigavam entre si. Lúcifer sempre ficava do lado de Astaroth, como sempre, o que fazia Beelzebub sentir como se ninguém estivesse do seu lado. O bastardo então pensou em fazer algo que nenhum de nós poderia prever. A voz de Astaroth falhou por um instante, mas ele continuou a história. Afinal, Ashton tinha o direito de saber o poder dos inimigos que inevitavelmente enfrentaria. Quando Beelzebub percebeu que ninguém ficaria do seu lado, ficou histérico. O trauma de anos de batalhas finalmente o deixou confuso. Logo, ele começou a ver todos como inimigos. No entanto, mesmo entre os inimigos, ele tinha um último raio de esperança. Ele sabia que, embora Ibis e Astaroth se amassem, não teriam permissão para se casar, a menos que Serafim lhes desse sua bênção e a permissão. Além disso, se Serafim decidisse que outra pessoa deveria se casar com Ibis, não havia nada que qualquer um deles pudesse fazer. Decidido, ele expressou seu desejo de se casar com Ibis a Serafim. Supondo que Serafim não soubesse do relacionamento deles, talvez permitisse que sua filha se casasse com ele. No entanto, para seu choque e surpresa, Serafim já sabia o que estava acontecendo. Ele prosseguiu e mencionou que mesmo se quisesse, não poderia ter encontrado um herdeiro melhor para seu legado do que Astaroth. Também lembrou a Beelzebub que, como irmão, ele não deveria tentar fazer algo tão dissimulado e respeitar seus irmãos e sua decisão. Isso foi o suficiente para deixar Beelzebub em choque, e ele fez algo que ninguém poderia esperar. Sob o pretexto de arrependimento, drogou Serafim, fazendo-o entrar em uma espiral descendente e perder o controle sobre sua lâmina da lamentação. Serafim começou a destruir tudo e qualquer coisa que visse. O caos se instalou e milhares foram mortos em um instante. Até Beelzebub teve que sair correndo dali e mal conseguiu sobreviver. Por um segundo, uma expressão de remorso passou por seu rosto, mas logo foi substituída por uma expressão distorcida de justiça. Mas esta era apenas a primeira fase do seu plano. Assim que Serafim ficou incontrolável, Beelzebub correu até Astaroth e lhe disse que havia algo errado com seu mestre. Larguei tudo e corri para ajudá-lo. Mas era tarde demais. Serafim havia enlouquecido. Fogo e cinzas eram as únicas coisas visíveis ao seu redor. O ar exalava um cheiro de morte, com mais de 100.000 vidas perdidas em uma hora. Ashton sentou-se no chão, ouvindo atentamente enquanto Astaroth expressava seus sentimentos em palavras. Enquanto fazia isso, Ashton só conseguia imaginar o que teria feito se tivesse que fazer algo na situação de Astaroth. Ele certamente não conseguiria fazer nada. No entanto, graças a um milagre, consegui subjugar Serafim, e ele mal conseguiu confessar que tudo aquilo era obra de Beelzebub quando o bastardo apareceu e matou nosso mestre e pai.
Logo todo o conselho estava lá. Eles tinham visto o que Beelzebub fez e eu pensei que o puniriam por isso, mas em vez disso, me deram as costas. Aparentemente, enquanto Astaroth lutava contra Serafim, ele convenceu a todos de que Astaroth foi quem envenenou o mestre e quando o mestre percebeu, decidiu matá-lo, pois Serafim não o deixaria se casar com sua filha. Era tudo mentira, obviamente, mas todos acreditavam em Beelzebub. Não porque quisessem, mas porque o conselho decidirá fazê-los acreditar. Com o passar dos anos, eles se cansaram de Astaroth e de sua força, achando-o poderoso demais para o gosto deles. Portanto, acharam que este era o momento adequado para se livrarem dele de uma vez por todas. Como o conselho basicamente fazia tudo e o povo sempre obedecia, Astaroth foi taxado de traidor e morto em um acidente. Mas eu sobrevivi e consegui fugir com a ajuda de Lúcifer, o único que acreditou em mim quando até Ibis me deu as costas. Mas Beelzebub descobriu a situação e danificou minha nave pouco antes de eu escapar usando o salto espacial. E foi assim que você veio parar na Terra junto com o vírus, como você o chama. Ashton assentiu compreensivelmente. Não sei você, mas eu com certeza quero matar aqueles desgraçados. Vamos, mas com o tempo. Por enquanto, precisamos ficar quietos. Se os Shirans descobrirem que você possui não uma, mas 2 lâminas da lamentação, eles vão te aceitar de braços abertos ou te matar antes que você possa gritar por socorro. Ashton se levantou e andou pela sala. A história de Astaroth havia elevado seu respeito. Aqueles desgraçados do conselho estavam tratando Astaroth como uma arma para se livrar dos precursores, e uma vez feito isso, perceberam que tinham criado o monstro e se livraram dele. Talvez fosse o que teria acontecido com Ashton também, caso ele tivesse se submetido a Mera ou a Jonathan. Ele se tornaria uma arma, nascida para ser usada e descartada. Eu estava me perguntando, o que? Já que você é um Shiran. Demorou bastante para você saber disso. Deixe-me terminar, seu bastardo virgem de 3.000 anos. Ashton retrucou irritado. Você é um Shiran, e agora eu também possuo genes Shiran, mais ou menos, então por que você não me ensina? Astaroth ficou em silêncio por alguns minutos antes de responder. Tudo bem, vou te ensinar o que puder. Mas lembre-se, o treinamento seria duro. Tudo bem. Ashton deu um soco no ar. A propósito, o comentário que fiz antes é verdade? O silêncio de Astaroth foi alto o suficiente para dizer a verdade. Não é de se espantar que você esteja sempre querendo que eu transe, seu pedófilo doente. Capítulo 307. Partida 1. Todos esperavam por Ashton assim que ele saísse da cela. Principalmente os progenitores, que estavam ansiosos para saber o que ele faria com Beelzebub. Seus níveis de ansiedade estavam altíssimos. Além disso, estavam preocupados que Ashton pudesse ter agido de forma rude, considerando seu temperamento. A Valina, Ana e as gêmeas vampiras também estavam lá. Como essas mulheres conheciam Ashton há mais tempo do que qualquer outra pessoa, Amon puxou conversa para tentar saber mais sobre ele. Embora Irina e Verina não tivessem muito o que conversar, a Valina e Ana contaram a elas tudo o que sabiam sobre ele. Quanto mais Ana e a Valina sabiam sobre ele, mais preocupadas ficavam. Afinal, pelo que diziam sobre ele, Ashton parecia ser um imã de problemas que sempre tinha dificuldade em controlar suas emoções. Quando ele saiu, todos imediatamente se inclinaram para olhar para dentro, apenas para ver uma sala vazia. Não havia sinal do Shiran lá dentro. Nenhum cadáver ou sangue era visível. Isso os confundiu, pois não sabiam se Beelzebub estava vivo ou não. O que você fez? Amon perguntou calmamente. Ao contrário dos demais, Amon sabia que Ashton estava sendo guiado por um Shiran. Portanto, ele não teria matado alguém como Beelzebub, mesmo sabendo das consequências. O administrador o teria impedido de fazer qualquer coisa precipitada. Mas descobrir que Beelzebub estava desaparecido o deixou um pouco preocupado. Ele está aqui. Ashton brandiu a nova forma de Balmon na frente deles. Bem, ele não podia contar a eles sobre o Rafael, então improvisou e contou que Balmon evoluiu ao consumir a lâmina da lamentação de Beelzebub, desbloqueando um subespaço onde Ashton poderia esconder o Shiran sem matá-lo. Basicamente, ele contou a verdade, mas substituiu o Rafael por Balmon como uma prisão móvel. Felizmente, ninguém o questionou quando Amon mencionou que era possível que Balmon tivesse desbloqueado uma nova habilidade. Afinal, era tecnicamente uma lâmina da lamentação e todas as lâminas da lamentação tinham uma habilidade específica associada a elas. Era isso que ele sabia. Está tudo bem, contanto que ele esteja vivo. Amon suspirou aliviado. Por um momento pensei no pior cenário. Então devemos ir, Drácula falou pela primeira vez desde seu encontro com Alucard. O que? Amon deu um pulo para trás, em choque. Ninguém havia notado Drácula até então, pois ele havia se trancado em seu quarto. Mas agora ele estava entre eles, quase como se tivesse surgido do nada. Parem de se teletransportar aleatoriamente. Droga! Amon gritou enquanto os outros balançavam a cabeça. Eu não devia ter ensinado isso a vocês. Por favor, eu sabia disso há muito tempo. Você só me fez afiná-lo um pouco. Drácula zombou. Com licença, mas ir para onde? Ashton perguntou respeitosamente. Os convidados do espaço se entreolharam e então assentiram. Lycaon suspirou profundamente antes de colocar as mãos nos ombros de Ashton. Nenhuma palavra foi dita, mas Ashton conseguia sentir a atmosfera densa ao redor deles. Lycaon estava prestes a dizer algo, e Ashton sabia que ele não iria gostar. Não podemos enganar os Shirans por muito tempo. Eles vão perceber o que aconteceu aqui mais cedo ou mais tarde e logo vão rumar para a Terra. Lycaon disse, levariam alguns anos, ou talvez até 3, para chegar aqui. Mas quando chegarem e chegarão, alguém terá que lutar contra eles. Isso nos dá 2 anos para levar vocês ao grau A no mínimo.
Ele continuou: infelizmente a Terra não tem os recursos necessários para complementar o seu crescimento. Essa é a única razão pela qual os terráqueos ainda estão estagnados no grau D, mesmo depois de mais de um século desde a nossa evolução. É uma pena, na minha opinião. Nesse ponto, Amon se juntou a eles. Presumo que você já saiba o quanto os Tirans odeiam os humanos. Aos olhos deles, os mutantes também não são muito diferentes dos humanos. Como eles os veem da mesma forma, eles criaram barreiras propositais para impedir que os terráqueos se fortaleçam. Ashton assentiu. Ele já tinha mais ou menos certeza disso. Principalmente depois de testemunhar a força dos Diolos. Algo estava errado com o crescimento da Terra. As palavras de Amon apenas confirmaram suas suspeitas. Então foi por isso que você também deixou o planeta. Faz sentido agora, resmungou Ashton. Mais ou menos, respondeu Frank. Ashton sabia que um dia teria que deixar tudo para trás, mas não esperava que esse momento chegasse tão cedo. Contudo, não tinha escolha. A batalha com Beelzebub foi reveladora. A vitória pode ter sido sua desta vez, mas não foi por causa de sua força ou habilidade. Ele venceu apenas por causa de sua sorte. Além disso, a sorte não era uma aliada confiável e podia mudar a qualquer momento. Tudo bem. Se eu tiver que partir para ficar mais forte, que assim seja. Ashton assentiu. Mas para defender meu território e meu povo, não comprometerei a segurança deles em hipótese alguma. Não se preocupe com isso. Você já conquistou alguns seguidores importantes, disse Amon com um sorriso, e Ashton também se lembrou. Os Diolos. Como Serafim era um deus em sua cultura e Ashton possuía o cristal de Serafim, tecnicamente eles o viam como sua reencarnação. Portanto, fariam tudo o que ele os instruísse a fazer. Agora, ele não tinha mais nenhuma preocupação que lhe viesse à mente. Lycaon então se virou para Ana. Você também terá que se juntar a nós. Afinal, você não pode ficar longe de seu companheiro ou mestre, ou qualquer que seja o relacionamento entre vocês dois. Ana ficou um pouco surpresa. Para ela teria feito mais sentido se a tivessem deixado para trás, já que ela não era forte como os outros. Não me leve a mal, interrompeu Frank. Não sei como você evoluiu para um dos seres mais fortes da galáxia, mas o que eu sei é que não podemos separar uma súcubo do seu vínculo, senão você enlouquece. Além disso, se você se juntar a nós, também poderá ficar mais forte. Vocês dois deveriam se juntar a nós também. Drácula sugeriu aos gêmeos. Vou estender a vocês a oferta que fiz ao seu pai todos aqueles anos atrás. Venham se juntar a mim e vocês serão mais fortes do que nunca. Irina e Verina se entreolharam e depois olharam para Ashton, que conversava alegremente com Avalina e Ana. O pai delas já as havia avisado que Drácula tentaria incluí-las em seu culto, e se o fizesse, elas deveriam recusar. No entanto, ver Ashton tão feliz os fez querer ficar com ele também. Ir contra o pai não era algo que fariam, mas a afeição por alguém leva as pessoas a fazerem coisas aleatórias. Eles haviam tomado a decisão ali mesmo. Nós iremos. Capítulo 308. Partida 2. No dia seguinte, o som estrondoso dos motores sacudiu Livan. Ashton havia se despedido daqueles com quem se importava. Enquanto isso, inúmeros Diolos podiam ser vistos espalhados por toda a cidade. Mais cedo naquele dia, eles haviam jurado proteger Livan e seus cidadãos até o último suspiro. Vendo que Livan havia se transformado em uma espécie de santuário, Ashton insistiu que Avalina ficasse lá até ele voltar. Para sua surpresa, ela aceitou a proposta e assumiu o cargo de baronesa interina da cidade. Ashton teria gostado ainda mais se sua mãe tivesse aceitado viajar com ele, mas por algum motivo, ela recusou. Ashton tinha a sensação de que tinha algo a ver com o desaparecimento do pai, mas não tinha certeza, nem podia forçar Avalina a revelar tudo. No final, ambos chegaram a um acordo e Ashton deixou o assunto de lado. Quanto aos demais, estavam em boas mãos. Sheera e Virgil eram lutadores excepcionais e, com o tempo, ficariam mais fortes, pois os Diolos haviam concordado em treinar os guerreiros da tribo de Ashton, como a chamavam. Não se preocupe, eles ficarão bem. Ana se aproximou de Ashton, que observava atentamente a cidade que se encolhia cada vez mais abaixo. Estavam sobre um piso de vidro que lhes dava visibilidade completa do que quer que estivesse sob a nave. Era uma espécie de baía de observação. Claro que sim. Ashton retribuiu o sorriso. E você? Seus pais aprovaram isso? Ana não informou seus pais sobre sua partida antes que fosse tarde demais para impedi-la. Inicialmente eles estavam preocupados com ela, pois ela estava embarcando em uma jornada que eles não conseguiam suportar. Mas depois de conversarem um pouco, eles a deixaram partir de bom grado. Por favor, no momento em que ouviram Lord Lycaon garantindo minha segurança e meu treinamento, praticamente me empurraram para dentro da nave. Ana riu. Mesmo assim, eu não os informei sobre a minha evolução. Acho que eles não estão muito afim daquela bomba agora. Ashton assentiu e continuou olhando para fora. Sem que Ashton soubesse, havia outra pessoa observando enquanto ele deixava o planeta. Alguém que o treinou impiedosamente, alguém que foi a razão pela qual ele descobriu o significado do ódio verdadeiro. Alguém que antes era conhecida como a Senhora. No entanto, ela não estava sozinha. Parece que seu vira-lata cresceu mais que sua sombra, princesa, comentou uma figura grotesca de mulher. Ela tinha pele remendada de uma variedade de criaturas, humanos e mutantes. Mas, curiosamente, sua aparência era surpreendentemente semelhante à de Mera. Seus cabelos grisalhos e seu corpo musculoso eram as únicas diferenças entre as duas. Era Mônica, a mãe de Mera, agora morta-viva. Não me diz respeito, mãe. Mera respondeu. Ele foi um trampolim que cumpriu seu propósito sem nem perceber. Embora seja um pouco triste não termos conseguido terminar nosso relacionamento em um tom melhor. Se apaixonando por uma criança. Mônica riu.
É mais amor maternal do que luxúria. Afinal, eu prometi a Valina que cuidaria do filho dela, não importa o que acontecesse. Você é estranha, minha filha. Mônica balançou a cabeça. Você deveria ter dito a ele que o que quer que tenha feito com ele foi um plano seu e dos pais dele. Ele teria ficado em conflito, mas talvez tivesse te entendido também. Mera balançou a cabeça antes de cobrir o rosto com o manto. Ela não era uma profetisa para propagar a verdade. Era apenas uma ferramenta no grande esquema das coisas, uma ferramenta usada para cumprir uma profecia. Uma profecia que mudaria o destino da galáxia. Vamos, não devemos mais fazer a Vaina esperar por nós, murmurou Mera. Ao mesmo tempo, havia inúmeros outros olhares atentos às ações de Ashton, principalmente os inimigos dos quais Ashton nunca se importou em se livrar. O enigma pode ter sido apenas uma sombra do que eles eram em seus dias de ouro, mas eles ainda estavam ativos. Além disso, eles se vingaram de Jonathan e Licania ajudando os mortos-vivos a atacar sua antiga pátria. Foram eles que deram aos mortos-vivos os projetos de que precisavam, além de inúmeras outras informações importantes. Se não tivessem ajudado, o ataque dos mortos-vivos aos lobisomens não teria sido nem metade tão devastador. No entanto, aos olhos deles, eles não eram traidores, mas messias. Messias que purificariam os mortos-vivos e restaurariam o poder dos lobisomens. Eles também estavam cientes da profecia envolvendo Ashton. Bem, esperavam que fosse Ashton. Segundo ela, aquele que carregava o sangue dos progenitores e dos deuses transcenderia o reino mortal para alcançar a divindade e restaurar os governantes legítimos ao poder. Eles não tinham ideia de quem fez essa profecia ou se ela era verdadeira ou não, mas até agora, tudo que foi previsto pelo profeta da verdade tinha sido verdade. Ele se foi, Donovan informou aos seus colegas. Podemos começar a desenvolver nossos planos agora. Ótimo, tragam minha irmã. Tenho algo importante para discutir com ela, instruiu o líder do grupo, Mike Mackin. Donovan seguiu a ordem sem fazer alarde e um instante depois, Rose estava parada na frente deles, acorrentada da cabeça aos pés. Mike poderia ter ajudado Servina, mas impôs uma condição para isso. Os mortos-vivos teriam que capturar e entregar Rose a ele ilesa. No entanto, ele não fez por algum vínculo fraternal que outrora compartilhava com sua desgraçada irmã. Afinal, ela havia sido expulsa da família por ter compaixão pelos humanos, e alguém assim não tinha lugar na família Mackin. Você está pronto para conversar agora? Rose encarou o irmão com olhos cheios de desgosto, mas estava fraca demais para fazer qualquer coisa contra ele, principalmente com todos os seus lacaios presentes. Um dia, você estará no meu lugar e naquele dia, eu serei a única rindo, seu assassino. Tis Mike balançou a cabeça, e eu aqui pensando que minha adorável irmã saberia que não deveria se opor a mim. Sim, eu matei nossos pais, e daí? Nossa mãe teria sido morta pela nossa família mais cedo ou mais tarde, então eu fiz o trabalho por eles e conquistei a confiança deles. Ao contrário de você, que nos abandonou. Ele continuou, mas estou lhe dando outra chance. Diga-me onde você escondeu a Excalibur e eu acabarei com sua dor. Nada mal, não é? Tudo bem, eu vou te contar. Rose finalmente desistiu. Está na sua bunda. Enfie as mãos aí e você vai encontrar. Leve-a embora e trate-a muito bem, Donovan. Mike falou com um sorriso forçado no rosto. Quero ouvir os gritos enquanto durmo. Como quiser, Donovan agarrou Rose pelos cabelos antes de arrastá-la para longe. Capítulo 309. Planeta Euforia 1. Você está ótimo, garoto. Lycaon recebeu Ashton com um sorriso. Teria sido melhor se não fosse justo. Ashton suspirou enquanto se espreguiçava. Então, qual é o plano? Ashton se arrependeu instantaneamente de ter feito aquela pergunta, ao ver o sorriso sádico no rosto de Lycaon. Fazia um mês desde que ele começara sua aventura espacial. Infelizmente, durante todo esse tempo, nenhum deles havia feito nenhum treinamento, pois estavam ocupados se acostumando às condições inerentes à vida no espaço. Eles eram forçados a ficar na câmara de vácuo por pelo menos 10 horas por dia. Quanto a Ashton, ele tinha que ficar lá por 20 horas. Seu corpo era o mais resistente, sem mencionar os genes de viajante espacial, que o faziam se adaptar rapidamente. No entanto, por algum motivo, sua velocidade de reação ficou terrivelmente lenta. Seu corpo, de certa forma, não obedecia à sua mente. Como se isso não fosse um grande problema, a náusea se repetia sem parar. Levou bem mais de 3 dias para a sensação de enjoo passar. Para as meninas, a sensação durou uma semana. Felizmente, dormir em gravidade zero não foi um grande problema para ele ou para os gêmeos. Eles eram vampiros, então dormir era como uma atividade de lazer para eles. Infelizmente, o mesmo não aconteceu com Ana. A súcubo teve que sofrer muito antes de se acostumar a viver em gravidade zero. Depois de algumas semanas de luta, Ashton percebeu que Astaroth estava mexendo com sua cabeça, o que, como resultado, prejudicou a sincronização de Ashton com seu cérebro e corpo. Nas palavras de Astaroth, ele estava reconectando algumas coisas, mas levou mais tempo do que ele imaginava. Ashton não ficou satisfeito com isso, mas havia pouco que ele pudesse fazer para deter Astaroth. Trajes espaciais deveriam ser justos. Amon interrompeu. Se não fossem, morreremos da maneira mais horrível. Você já nos contou todo o procedimento em detalhes grotescos. Irina entrou no deck de observação junto com o resto das meninas. Uau! A palavra escapou inconscientemente da boca de Ashton assim que os viu. Estavam maravilhosos, trajando seus trajes pretos que realçavam cada curva de seus corpos. Por algum motivo, seus trajes espaciais pareciam muito mais justos que os dele. Não que ele estivesse reclamando. Aposto que você não está reclamando agora. Mas tente manter o mastro da sua bandeira sob controle. Não vamos fazer uma marcha de bandeiras, né? Não quero ouvir seus conselhos sobre esse assunto. Primeiro, livre-se do seu cartão de virgindade e depois me dê um sermão sobre o que fazer e o que não fazer. Pelo menos eu tinha um amante. Isso é ainda mais vergonhoso. Você tentou e ainda errou, ufa.
talvez eu devesse reprogramar outra coisa na sua cabeça. Já que você está nisso, talvez seja melhor instalar um depurador para tirar o inseto virgem de lá. Toque. Entendo que estamos lindas, mas você se importaria de não ficar nos encarando? Irina revirou os olhos, mas suas bochechas vermelhas e brilhantes revelavam seus verdadeiros pensamentos. Não me importo que ele olhe para mim, Verina riu baixinho. Mas se você quer tanto parecer assim, só precisa pedir. A gente pode até se divertir no chuveiro. Drácula estava parado num canto, completamente escondido deles. Mas quando ouviu as netas dizendo o que tinham que dizer, não pôde deixar de intervir e impedi-las antes que a conversa, já indecente, piorasse. Vamos nos concentrar no treinamento, certo? Frank respondeu, o lugar para onde estamos indo agora é conhecido como Planeta Euforia. É um planeta terrestre semelhante ao da Terra com o dobro da massa. Além disso, cerca de 89% de sua superfície é coberta por água. Naquele momento, uma imagem holográfica de Euforia apareceu à sua frente. Não era nada do que esperavam. O que Frank disse sobre a água era verdade, e a única massa de terra visível do planeta era uma fina faixa que atravessava o diâmetro do planeta, além das calotas polares. Quanto à água, bem, não parecia água de jeito nenhum. Era um líquido preto azeviche. Honestamente, para um planeta chamado Euforia, o lugar não parecia nem um pouco animador ou feliz. Que lugar é esse? Eu me lembro deste planeta. Um dos nossos cientistas malucos o criou. Que porra é essa? Vocês estão criando planetas? Somos deuses autoproclamados, lembra? Que tipo de deuses seríamos se não tivéssemos criado um planeta aqui e ali? Deixando tudo isso de lado. Acho que os Shirans nem se lembram mais deste planeta. Já se passaram milhares de anos desde que este planeta foi criado. Espera, quantos anos você tem mesmo? Ou por cerca de 112 mil anos? Não me lembro direito, afinal já faz um tempo. Além disso, o treinamento neste lugar pode ser um pouco duro para as moças, para você. Não sei. Não seria moleza, com certeza. Astaroth não disse mais nada. Ele queria que Ashton vivenciasse pessoalmente os perigos do planeta. Afinal, não seria um treinamento tão bom se ele o guiasse constantemente. Ashton percebeu o que Astaroth estava pensando e não insistiu mais no assunto. Deixe-me dizer uma coisa. O fluxo do tempo naquele planeta é confuso. Drácula os informou. O tempo lá voa mais rápido do que em qualquer outro lugar. Vocês treinarão lá por 5 meses, mas para nós só teriam se passado 5 semanas. Mas isso não é a única coisa que vocês devem saber. Ashton não conseguia acreditar no que ouviu em seguida. Como algo como que Drácula lhes disse poderia ser possível. O planeta Euforia era um lugar infestado de monstros. Como se não bastasse, a cada mês que passassem lá, perderiam um dos sentidos. Primeiro seria a visão, depois a audição, depois o tato, seguido pelo olfato e por fim pelo paladar. Felizmente eles podiam desistir a qualquer momento. Mas ainda assim o treinamento era um pouco absurdo. Como diabos eles conseguiriam caçar monstros e viver sem seus órgãos sensoriais funcionando? Não pensem demais, interrompeu Amon, apontando para os progenitores. Vocês podem desistir quando quiserem. Afinal, nenhum desses idiotas conseguiu passar do 3º mês. Pensem nisso como uma experiência de aprendizado e vão com calma. Haverá pessoas cuidando de vocês, basta dizer, eu desisto, e vocês serão teletransportados para fora da zona de teste. Ele então se virou para Ashton. Deixe suas invocações aqui. Eles não podem treinar lá de qualquer maneira, então vamos treiná-los aqui. Além disso, não queremos que eles ajudem você sem querer, considerando que eles têm um forte vínculo com você. Chegamos ao fim do interrogatório, pousaremos em 1 hora, então prepare o que for preciso. Capítulo 310. Planeta Euforia 2. Próximo, gritou a moça alienígena no balcão. Já fazia 1 hora que Ashton e as meninas entraram na fila para serem admitidas em uma das 12 zonas de treinamento espalhadas por Euforia. O sol do planeta já não estava mais em lugar nenhum e elas ainda estavam presas no setor externo do planeta. A princípio, Ashton pensou que como o treinamento supostamente era tão difícil, o número de pessoas tentando entrar também seria pequeno. Mas não foi o que aconteceu. Mas quando pousaram, a realidade era bem diferente. A praça ao redor da zona de pouso estava repleta de uma variedade de ruídos. Mais de 1000 pessoas já aguardavam para entrar. 1000 criaturas por balcão. Então, mais de 6.000 alienígenas estavam lá. Era uma boa oportunidade para Ashton aprender sobre as criaturas de lá. E Astaroth não o decepcionou. Alguns dos alienígenas tinham pele dourada, muito parecida com a dos Shirans, mas não tinham asas nem forma humanoide. Em vez disso, pareciam primatas, só que um pouco maiores. Esses alienígenas eram chamados de Pseudic, espécies altamente inteligentes, especializadas na fabricação de armas. Mas as espécies alienígenas mais bizarras que Ashton viu foram as chamadas Mukus. Eram criaturas disformes e pegajosas que não tinham forma própria. Em vez disso, tinham a capacidade de se transformar na forma da criatura que entrasse em contato com elas. Por isso, eram frequentemente chamadas de slime mímico. Entretanto, como eles tinham que usar suas verdadeiras identidades para entrar nas zonas de treinamento, eles estavam sendo carregados em algum tipo de container móvel. Quanto às meninas, elas também estavam fascinadas. Afinal, era a primeira vez que viam algo assim e não tinham um administrador para ajudá-las a se familiarizar com tudo. Sua única fonte de informação era o tablet eletrônico que Amon entregou a todas antes de saírem da nave. O tablet continha todas as informações necessárias sobre os alienígenas e o julgamento. Também contava com um tradutor integrado que os ajudava a entender o que os alienígenas estavam falando. Amon também havia fornecido a todos armas e equipamentos necessários, que estavam armazenados em seus inventários.
Enquanto Astaroth lhe contava sobre os alienígenas, a percepção de Ashton se aguçou. Havia alguns olhares hostis sobre ele. Isso o confundiu, pois não conhecia ninguém ali, portanto, nenhum deles tinha motivo para ser hostil. No entanto, um momento depois, ele percebeu por que alguém seria hostil com ele. Ugh, esse cheiro, eu disse que senti um cheiro de cocô de cachorro aqui. Assim que ouviram uma fala familiar, Ashton e as meninas imediatamente se viraram para testemunhar algo que jamais imaginariam ver, principalmente considerando o fato de estarem tão longe da Terra. Humanos. Logo atrás deles, Ashton avistou um grupo de humanos vestidos com seus trajes espaciais. No entanto, eles não compartilhavam muitas semelhanças com os humanos da Terra. Parecia que um século no espaço bastava para desenvolver seu físico. Cada um dos 6 humanos que estavam diante deles tinha pelo menos 2,4 metros de altura e a constituição física de deuses gregos. Ora, o físico deles era suficiente para abalar o ego alfa de um lobisomem. Quanto a Ashton, ele não apreciava o olhar dos humanos. Principalmente o jeito como encaravam as garotas. Por mais que Ashton quisesse saber mais sobre elas, considerando que ele também já foi humano, sabia que esse tipo de pessoa era a pessoa certa para saciar sua curiosidade. Caramba, você tem razão. Nunca pensei que veria esses cachorros no espaço. O que aconteceu com a crueldade animal? A loira levantou o capacete enquanto dizia isso. Peta deixou o planeta conosco, lembra? Haha. Vamos, Ashton, disse às meninas e se virou para ir embora. Sentindo que não haveria nada de bom em ceder a eles, Ashton se virou e decidiu mudar de fila. Era um pequeno inconveniente, mas ele podia mais ou menos prever que os humanos só queriam causar mais problemas. Se esses idiotas sempre foram tão irritantes, então acho que sei por que os mutantes os expulsaram da Terra. Você tirou as palavras da minha boca. No entanto, os humanos tinham outros planos. Ao saírem, um deles agarrou as mãos de Irina e a puxou para si. Mesmo sendo uma vampira, Irina não conseguia se soltar do homem. Verina imediatamente mostrou as presas para eles, mas Ashton a impediu de fazer qualquer coisa precipitada. Pela primeira vez, os humanos pareciam ser mais fortes do que eles, mas obviamente, não eram fortes o suficiente para resistir 1 minuto contra Ashton. Além disso, o motivo pelo qual Ashton deteve Verina não tinha nada a ver com a força deles, mas sim com os guardas. Apesar de enfrentar dificuldades, Euforia tinha um dos maiores poderios militares entre as civilizações inferiores. Pelo menos foi o que Amon lhes disse. Isso significava que o menor caso de violência era tratado com rigor e rapidez. Ashton já havia notado que os guardas estavam atentos a eles e esperava que resolvessem o problema. Por isso, impediu Verina de fazer algo que pudesse causar problemas para eles. Mas, para sua surpresa, os guardas apenas os observavam e não moveram um dedo. Haha. O garoto acha que os guardas vão defendê-lo dos mercenários. A loira zombou. Garoto, nós trabalhamos junto com os guardas. Você acha que eles vão te ajudar? Claro. Ashton balançou a cabeça. Eu simplesmente não consigo entender sua mesquinharia. Você não conseguiu fazer nada com os mutantes na Terra, então agora está recorrendo a intimidar crianças? Problemas sempre o atingiriam. Era assim desde que nascerá. Pela primeira vez, Ashton achou que podia confiar nas autoridades para fazer a coisa certa, mas acabou sendo decepcionado. No mínimo foi uma lição para ele. Você tem uma boca muito grande para alguém que nem consegue abanar o rabo direito. O careca ao lado da moça deu um soco em Ashton. Todos riam e sorriam ao finalmente terem a chance de sujar os mutantes. No entanto, seus sorrisos se dissiparam quando o braço do homem voou na direção oposta. O careca agarrou o braço decepado e começou a se debater, enquanto os outros assistiam, estupefatos demais para sequer falar. Crianças costumam ser um alvo fácil, Ashton falou enquanto embainhava Balmont. Talvez um braço decepado mudasse sua opinião. Agora, deixe a garota ir e peça desculpas, ou eu o mandarei para encontrar seus ancestrais. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 311. Fudido. 1. Todos ao redor estavam com os olhos arregalados. Fazia anos que uma briga não acontecia fora das zonas de treinamento. Não era incomum que os mercenários causassem problemas ali. No entanto, as pessoas frequentemente os ignoravam, dada sua estreita relação com os guardas e os soldados. A maioria deles ficava lá apenas algumas semanas ou provavelmente um mês. Portanto, criar casos sobre os mercenários geralmente não valia a pena. Quase parecia que ignorá-los era uma regra tácita de euforia. No entanto, não parecia que esse garoto tivesse recebido um panfleto com as regras. Enquanto alguns balançavam a cabeça, os demais rezavam aos seus deuses para que ajudassem a criança imatura em sua vida após a morte, pois sua vida agora estava acabada. Nem mesmo os mercenários que viram Ashton revidar esperavam por isso. Pelo menos foi o que pareceu naquele momento, considerando a expressão de choque em seus rostos. No entanto, o choque logo se transformou em raiva quando os mercenários sacaram suas armas. De pistolas de plasma a espadas de energia, tudo estava apontado para Ashton. Os alienígenas ao redor imediatamente abriram caminho. Armas de plasma eram conhecidas por cortar a massa corporal e, portanto, se os mercenários as disparassem, qualquer um que estivesse atrás de Ashton também seria cortado. Seu desgraçado. A loira rugiu, apontando o rifle direto para a cabeça de Ashton. Você vai pagar pelo que fez. Em vez de recuar como os mercenários esperavam, Ashton balançou a cabeça e suspirou. Vocês poderiam pelo menos ter usado uma frase que eu não ouvia há 1000 vezes. Ele disse em tom irritado antes de abaixar a espada. Por que vocês não param de se envergonhar e fazem um favor a todos? Deixem a garota ir e nos deixem em paz. Não parece ruim, não é? Ashton esperava que amputar um braço fosse um aviso suficiente para eles, mas parecia que seu plano tinha dado errado. No entanto, independentemente de os guardas fazerem a coisa certa ou não, ele não recuaria até que Irina fosse presa. Alucard manteve sua mãe segura por todos esses anos, e agora era sua vez de proteger as filhas de Alucard. Tis, se Celeste ou Sen estivessem aqui, eu não teria que me preocupar em sujar as mãos.
Se Ashton continuasse atacando os mercenários, os guardas poderiam não aceitar isso com bons olhos. No entanto, se outra pessoa, um terceiro, fizesse o trabalho sujo naquela ocasião, eles não poderiam responsabilizar Ashton. Caramba, se Seion Celeste os matassem, Ashton não teria que se preocupar com nada. Mesmo que os guardas conseguissem matá-los, eles ressuscitariam em pouco tempo. No fim das contas, nenhum mal lhe aconteceria. Você não está esquecendo de nada? Agora não é hora de resolver quebra-cabeças, Astaroth. Atis, você não é nada divertido. Dê uma olhada nas suas habilidades de subclasse Alma de Cinzas. Ashton obedeceu e percebeu que tinha uma joia escondida sob a pilha de suas habilidades. Agora que pensava nisso, talvez pudesse ter usado essa habilidade contra Beelzebub para ganhar algum tempo. Mas ele estava ocupado demais para experimentar suas habilidades. No entanto, algo sobre o uso da habilidade Invocação Elemental Fogo não lhe agradou. O lugar estava lotado de pessoas, e Ashton não queria causar uma bagunça maior. Quem sabia que tipo de criatura ele acabaria invocando? Na tentativa de salvar Irina, Verina e Ana poderiam acabar se machucando também. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, os humanos avançaram em sua direção. 2 deles brandiram suas espadas em seu pescoço. Ashton rapidamente cobriu a mão livre com chamas e agarrou a espada de plasma como se fosse de madeira, enquanto detinha o outro com Balmon. Enquanto isso, Verina e Ana os chutavam para longe. Mesmo sendo um dos seres mais fortes da Terra no espaço, parecia que as moças não tinham força suficiente, pois seus chutes mal conseguiam empurrar os agressores para trás. Para trás! Ashton gritou, empurrando as 2 garotas para trás enquanto os humanos lançavam raios de plasma contra ele. Eles nem sequer demonstravam consideração pelos seus semelhantes, que ainda estavam dentro do alcance de ataque. Como resultado, aqueles que atacaram Ashton com espadas de plasma morreram em consequência de fogo amigo. Balas voavam por toda parte, acompanhadas de um estrondo estrondoso. Essas armas não eram nada parecidas com as que os Diolos e os Shirans haviam usado. Eram mais como uma versão rudimentar das armas de energia propriamente ditas. Mesmo assim, eram mortais e cortavam a carne como uma faca quente na manteiga. Todos correram o mais longe possível para tentar se esquivar das balas perdidas. Irina continuou lutando para se libertar, mas sua força não era suficiente. Ela não podia fazer nada além de assistir a uma chuva de balas o cercando. Parem! Não quero fazer uma pasta sangrenta com eles. A moça sorriu ironicamente enquanto ordenava aos mercenários: deixem a garota ver os amigos mortos pela última vez antes de vendê-la como escrava. Uma enorme nuvem de fumaça cobria Ashton devido aos tiros incessantes. No entanto, no momento em que pararam de atirar, algo surgiu da fumaça. Num instante, o homem que segurava Irina foi despedaçado, enquanto os outros permaneciam ali, em choque. O sorriso irônico no rosto da moça desapareceu. Sua atitude descuidada e superior desapareceu instantaneamente quando viram Ashton coberto pelo sangue de seu camarada. Foi naquele momento que souberam que tinham feito merda. Ao verem mutantes, os mercenários pensaram que conseguiriam brincar com eles e apaziguar seus egos feridos. Agora, eles teriam mais do que apenas um ego ferido. Eu avisei você, disse Ashton com a voz mais fria, não avisei? Mais uma vez, o cristal e o raciocínio rápido de Serafim salvaram sua pele. No entanto, os humanos não teriam tanta sorte. Ashton voltou com a mão de Irina na sua, depois de deixá-la com a irmã, e se virou com tanta ferocidade que provocou arrepios na espinha dos humanos. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer outra coisa, um dos guardas o atacou com uma foice. Ashton conseguiu bloquear o golpe facilmente, mas desconfiava que o ataque não tinha a intenção de machucá-lo. Então, ele encarou seu agressor. Era um alienígena humanoide de pele vermelha, com olhos amarelos brilhantes. Você causou um grande estrago aqui. Ela piscou para ele. Então, seja um bom menino e deixe-me puni-lo. Capítulo 312. Fudido 2. Ashton não perdeu tempo e empurrou o alienígena para trás usando a manipulação do vento. No entanto, a mulher se esquivou facilmente do ataque e se acomodou nos ombros de Ashton. Ah, você é um menino mau. A moça sibilou em seus ouvidos antes de entrelaçar as pernas em volta do pescoço dele. Vou ter que te dar um castigo mais íntimo. Ela tentava restringir a traqueia de Ashton, na esperança de que ele desmaiasse. Mal sabia ela que Ashton não respirava desde que pisara no planeta. Vantagens de ser um vampiro. Punição por cócegas. Ashton zombou antes de cair de costas no chão. Como a mulher se acomodou em seus ombros e caiu de cabeça no chão, poderia tê-la machucado, considerando o barulho alto que fez. No entanto, o alienígena se mostrou teimoso e igualmente resiliente. Ela não soltou Ashton e, em vez disso, apertou ainda mais as pernas em volta dele. Ao mesmo tempo, começou a puxar sua cabeça. Sua intenção era clara. Se não conseguisse sufocá-lo até a submissão, acabaria com ele. Que pena. Eu tenho uma queda por cabelos brancos e você também era bonito. A mulher murmurou entre dentes. A essa altura, Ana decidiu se transformar e usar seus poderes, e os gêmeos fizeram o mesmo. No entanto, Ashton ergueu as mãos, ordenando que parassem. Ele foi o único que infringiu a lei, então os guardas não puderam fazer nada contra eles. Além disso, Ashton não precisava da ajuda deles para lutar contra alguém como ela. Que pena, respondeu Ashton calmamente, eu não faço loucuras. Após invocar os ventos para ajudá-lo, Ashton arrancou a dama dos ombros com relativa facilidade. A situação se inverteu instantaneamente, pois era a vez de Ashton montar no alienígena. Você quer me sufocar? Vamos ver quanto tempo você aguenta sem ar, pode ser? Ele deu um sorriso irônico, antes de puxar a moça para um estrangulamento que ele mesmo criou. Esqueça a respiração. Seria um milagre se a moça conseguisse sair ilesa do porão. No entanto, a resistência da mulher voltou a se manifestar. Em poucos instantes, ela estava de pé novamente. Ashton se agarrou às suas costas como um monge à sua mãe. Droga, por que essa vadia é tão forte? Ela é como uma amazona, claro, de tão forte que é. Magra, em forma e durona, do jeito que eu gosto.
Acho que sei porque você é virgem. Sua pegada não está perfeita agora. Saia de cima dela, chute as coxas dela com toda a força que tiver e depois estrangule-a novamente. Isso deve resolver. Ashton fez exatamente isso. Mas no momento em que a soltou, o alienígena recuou, dando uma cabeçada em Ashton. Assim que sua presa cambaleou, ela pegou sua foice, virou-se e a brandiu, querendo decepar a cabeça dele. No entanto, quando se virou não havia ninguém à vista. Quando ela sentiu a presença dele já era tarde demais. Ashton havia trocado de lugar com a sombra dela e derrubado o Balmon sobre o guarda. Parecia que era o fim para ela. Ela continuou olhando para a lâmina espiritual enquanto ela se aproximava cada vez mais, só para perceber um momento depois que a lâmina não se movia. Ashton a deteve antes que ela cortasse seu rosto ao meio. Agora que você está calmo o suficiente, você poderia ouvir o que eu tenho a dizer? Perguntou Ashton educadamente. Não há nada para conversar. Você causou problemas, então vai morrer. Essa é a regra. A moça cuspiu. Você é cabeça quente, não é? Ashton balançou a cabeça. Não posso me dar ao luxo de irritar sua espécie. Mas já que você está decidido a me matar, é justo acabar com você o mais rápido possível. A mulher olhou para ele como se fosse despedaçá-lo. No entanto, através dos olhos dela, Ashton viu alguém parado atrás dele. Ele imediatamente se agachou e chutou o homem atrás dele. Há quanto tempo ele estava ali? Poderia parecer que o chute de Ashton foi planejado, mas ele o atacou instintivamente. Foi pego de surpresa, pois nem mesmo sua percepção de alto nível conseguiu detectar o homem parado atrás dele. Nem Beelzebub foi capaz de se aproximar dele daquele jeito. Ele não podia porque não precisava. Além disso, ele é um tolo que pensa que pode intimidar a civilização inferior como bem entender. Liberar sua poderosa presença é sua maneira preferida de fazer isso. Dito isso, se Beelzebub quisesse, ele poderia ter se aproximado sorrateiramente de você e você só saberia quando fosse tarde demais. Ashton ignorou o discurso de Astaroth e se virou para ver um homem parado ali, segurando uma lança dourada. Mais importante, não parecia que o chute lhe causará muito dano. O homem vestia as mesmas roupas que a moça e, considerando a aparência, pertencia à mesma espécie. Mas ao contrário da moça, esse sujeito não só parecia superior aos demais, como também era muito mais forte que Ashton. Ele é forte, nível 99. Droga, você também não é ruim. Seus níveis cumulativos estão em 88. Mas sim, a diferença é grande demais para você fazer qualquer coisa agora. Sugiro que abaixe a espada e tente se safar dessa confusão. O que está acontecendo aqui? Perguntou o homem em tom autoritário. Eu ia tirar um cochilo, mas um desgraçado teve que assinar um bilhete de suicídio no meu turno. Lúcia, por que você está deitada? Você nem consegue ficar em pé direito? Calha a boca, seu velhote. Lúcia, a mulher que atacou Ashton, retrucou. Esse desgraçado matou um mercenário, então pensei em me divertir um pouco. Para mim, parece que o cara se divertiu mais do que você. O homem balançou a cabeça enquanto seu rabo de cavalo loiro na altura dos ombros o seguia. É verdade que você matou alguém? Em legítima defesa. Ashton deu uma resposta curta e precisa. O homem olhou para ele, analisando cuidadosamente sua linguagem corporal antes de falar novamente. Desde quando pessoas como você precisam usar o termo autodefesa? Não a minha segurança, mas a de um amigo. Ashton respondeu apontando para Irina. Seus mercenários aqui acharam que era aceitável tocar em alguém sem a permissão deles e repreender os amigos deles. Eu também dei a eles ampla oportunidade de tomar a decisão certa. Mas como não fizeram, pensei que deveria ajudá-los a tomar a decisão um pouco mais rápido. Capítulo 313. Fudido, 3. Todos ao redor deles ficaram boquiabertos ao ouvir Ashton conversar com o comandante de forma tão despreocupada. Afinal, o homem à sua frente era possivelmente o lutador de nível C mais forte da galáxia. Ora, até mesmo alguns de nível B tentaram não enfrentá-lo. Ele era simplesmente capaz. Mas ver uma simples criança enfrentar um homem como aquele os enchia de ansiedade. Se o desgraçado irritasse o comandante, a vida de todos eles estaria em perigo. Você é mesmo destemido, admito. O homem proferiu com um rosto inexpressivo. No entanto, não sei se você é estúpido ou corajoso por causar o caos no meu território. Peça desculpas a todos, e então talvez eu o deixe viver. Com todo respeito, Ashton continuou olhando fixamente nos olhos do homem. Eu não dou a mínima se este é o seu território ou não. Tentei evitar essa situação o máximo que pude. Foram seus mercenários que me incitaram constantemente até que eu fizesse o que precisava. Por isso não me desculpo. Nem um pouco. Se você gosta tanto de desculpas, vá em frente. Eu não vou te impedir. Leon ignorou o comentário de Ashton e continuou. Então você está dizendo que se eu assediar suas companheiras aqui, você vai me matar também? Se você não os deixou ir e se desculpou, então claro. Silêncio. Silêncio absoluto. O garoto pode ter sido forte, mas acabou de assinar sua sentença de morte. Era o que todos estavam pensando. No entanto, Ashton estava confiante em suas habilidades, e por isso continuou a enfrentar o comandante sem medo. Ele podia estar em um grau mais alto, mas Ashton não se intimidou. Claro, ele talvez tivesse que se transformar em uma forma demoníaca para lutar. No entanto, considerando que ele levou um Shiran de nível ao limite, o mero lutador de nível C não teria conseguido fazer muita coisa. Além disso, ele tinha uma infinidade de habilidades que seriam úteis, principalmente a queda do céu. Se ele usasse essa habilidade, bem, digamos que ele acabaria matando muita gente. E ninguém queria que isso acontecesse. Em outras palavras, não havia motivo para ele recuar. Seu convencido, eu adoraria ver Euforia quebrar essa sua confiança. O comandante deu um sorriso irônico antes de apontar para a moça. Acho que as apresentações estão na hora. Ela é Lúcia Shask, minha irmã mais nova e vice-comandante desta zona. E eu sou o comandante Leon Shask. Como você deve ter adivinhado, somos talegorianos. Ashton Fenrir, da Terra.
Ashton assentiu brevemente ao perceber que não havia hostilidade por parte deles. No entanto, seus olhos os analisavam cuidadosamente. Considerando que um deles tentará matá-lo há poucos momentos, ele não tinha motivo para agir como um camarada. Um belo nome, Sr. Fenrir. Pode ir embora por enquanto, mas se causar problemas novamente, eu não hesitaria em cortar sua cabeça dos ombros, comentou Leon com severidade. Seja mais que bem-vindo para tentar. Dizendo isso, o terráqueo se virou e entrou na fila. Para a surpresa deles, enquanto Ashton caminhava na frente, todos se afastaram. Eles basicamente haviam limpado a fila. Não sabiam sobre o garoto, mas se Leon evitasse lutar com ele, ele devia ser um pouco forte. Portanto, não queriam irritá-lo. Você vai simplesmente deixá-los ir? Lúcia perguntou ao irmão. Claramente ela estava irritada, pois esperava que Leon ao menos chutasse a bunda daquele bastardo arrogante pelo menos uma vez. Afinal, a zona deles era considerada a mais intolerante à violência do planeta. Sim, porque desta vez Leon se virou para o líder dos mercenários. Essa vadia passou dos limites. Ajoelhe-se. Leon sussurrou e todos os mercenários caíram de joelhos. No entanto, a ação deles não foi voluntária. Foi devido à habilidade inata de Leon chamada Fala da Alma? Essa habilidade era a razão pela qual até mesmo pessoas com seres de nível superior tinham dificuldade em enfrentá-lo. Discurso da Alma era uma habilidade que sequestrava a mente de qualquer um. Basicamente, forçava o alvo a obedecer a todos os comandos do conjurador. Isso desde que tivesse inteligência inferior à do conjurador. No entanto, essa parte da habilidade era propositalmente escondida de todos os outros, e eles achavam que o discurso da Alma de Leon era absoluto. Perdoe-nos. A moça mal conseguiu murmurar, mas seus esforços foram imediatamente recebidos com um duro tapa no rosto. Perdoar não é minha praia, respondeu Leon antes de se aproximar desajeitadamente do rosto dela. Pare. Uma simples palavra causou um colapso mental em todos os mercenários nas proximidades. Seus gritos altos causaram aos espectadores o pior arrepio que já tiveram. Enquanto isso, as piores lembranças já vivenciadas pelos mercenários relampejavam repetidamente diante deles, fazendo-os perder a razão. Lúcia balançou a cabeça e foi embora, enquanto Leon continuava a observá-lo sofrer. Quanto mais os observava, mais calmo ficava. Afinal, Ashton o havia prejudicado. Mesmo demonstrando não se sentir afetado pelo garoto, por dentro Leon fervia de raiva. Um sentimento que ele não sentia há algum tempo. Aquele garoto era mais inteligente que eu, pensou Leon enquanto disciplinava os mercenários. Leon sabia quando, onde e com quem escolher suas batalhas. Mas para isso precisava confirmar se seu discurso da alma era eficaz no alvo ou não. Felizmente ele conseguia fazer isso facilmente, mencionando casualmente algo na conversa. Quando ele pediu desculpas a Ashton, ele já havia usado o discurso da alma. O fato de Ashton não ter obedecido simplesmente apontou que o garoto tinha mais inteligência do que um ser humano comum de nível E&D como ele normalmente teria. Se desse certo, ele ganharia um brinquedo novo para quebrar. Mas se não desse, ele não tentaria agravar a situação e tentaria evitar brigas o máximo que pudesse. Era assim que ele garantia sua sobrevivência. A maioria dos níveis C e até B geralmente prioriza investir seus pontos para aumentar força, pontos de vida, mana e outras coisas, em vez de inteligência. Portanto, Leon não tinha problemas em enfrentar oponentes que ninguém do seu nível enfrentaria. Esse era o segredo de sua força e habilidades. Além disso, sua zona era menos problemática, pois 99% das pessoas que chegavam à euforia eram seres fracos de grau E e F buscando se fortalecer. Portanto, intimidá-los não era nada para ele. Já o 1% que tinha inteligência superior à dele era muito mais fraco e podia ser facilmente subjugado com força bruta. Mas Ashton era diferente. Ele era forte tanto mental quanto fisicamente. Esse fato o preocupava profundamente. Havia algo em Ashton que deixava Leon desconfortável, muito desconfortável. Aquele garoto é um problema. Eu deveria denunciá-lo aos superiores. Mas primeiro, ele se virou para os mercenários e sussurrou, morrer. De repente, os gritos foram substituídos pelo silêncio enquanto os corpos sem vida dos mercenários tombavam. Uma simples palavra tirou a vida de incontáveis humanos. Capítulo 314. 12 provas. As zonas de prova em euforia eram divididas com base na dificuldade das provas que cada um teria que enfrentar. De acordo com o comitê de gerenciamento, embora houvesse 12 zonas com dificuldades variadas, elas eram categorizadas principalmente com base na escala do zodíaco. Mas esses zodíacos eram um pouco diferentes daqueles com os quais os terráqueos estavam familiarizados. Por favor, coloque sua mão sobre esta placa de pedra. O alienígena instruiu Ashton com um sorriso. Você será designado a uma zona para seu primeiro teste, através da vontade da euforia. Você quer dizer a vontade do planeta? Ashton ficou um pouco surpreso ao saber que o planeta tinha vontade própria. Afinal, Astaroth não o havia informado sobre tal coisa. No entanto, a simples ideia de um planeta ter vontade própria era um pouco absurda. Não há nada de absurdo nisso. Embora o que esses idiotas chamam de testamento seja inteligência artificial. Assim que você coloca a mão no tablet, ele analisa seu grau, níveis, habilidades e capacidades, antes de lhe atribuir uma zona de teste adequada. Ashton assentiu antes de colocar a mão sobre o tablet, que imediatamente começou a brilhar em vermelho. Um momento depois, o brilho desapareceu. Concluída a tarefa, Ashton olhou novamente para a moça, apenas para vê-la o encarando imóvel. Mas ela não estava sozinha. É verdade que todos ao redor dele estavam fazendo o mesmo. O olhar deles dava a impressão de que tinham visto um fantasma ou algo assim. Há algo errado? Ashton perguntou à recepcionista. Ele não, senhor. A mulher respondeu. É uma ocorrência rara, só isso. Por favor, leve esta pulseira com você.
Ela monitorará seu progresso e o informará quando um teste for concluído com sucesso. Você também pode usá-la para desistir dos testes no meio do caminho, se desejar, e nós o acompanharemos até a saída. Ela continuou, mas por favor, lembre-se disso antes de desistir. Você só pode tentar um teste uma vez a cada década. Portanto, se você desistir de um teste no meio do caminho, só poderá tentar novamente depois de uma década. Se tiver alguma dúvida, terei o maior prazer em ajudar. Uma década é um tempo de espera bem longo. Como você pode ver, ela apontou para a fila cada vez maior atrás dele. Recebemos muitas pessoas querendo enfrentar os julgamentos. Para reduzir o estresse da nossa equipe e manter a justiça, o longo tempo de espera foi organizado para que ninguém pudesse abusar do sistema. Então é por isso que Lycaon e os outros nos disseram que não poderiam nos acompanhar. Ashton pensou antes de fazer sua última pergunta. Entendo. E quanto aos testes? Como saberei o que fazer para completá-los? Geralmente, você só precisa sobreviver até a pulseira informar o seu sucesso. Mas fomos informados de que às vezes os testes mudam de acordo com o participante. Nesse caso, você receberá instruções específicas na forma de uma missão. Tudo bem, era só isso que eu queria saber. Caso tenha alguma dúvida durante os testes, você pode usar a seção de perguntas frequentes no menu da pulseira. Agradecemos a sua visita e esperamos que você tenha sucesso em todos os testes. Ashton assentiu brevemente e partiu para o outro lado, onde as garotas o aguardavam. No entanto, o olhar dos guardas acompanhava atentamente cada movimento delas. Ao contrário do que Ashton acreditava, o problema anterior parecia ainda não ter sido resolvido. Então, quantas tentativas você conseguiu? Ana perguntou radiante. Consegui 6. 4, respondeu Irina, de mau humor. 3, aqui. Verina, por outro lado, não parecia nem um pouco descontente. O número de provas que alguém enfrentaria estava diretamente relacionado à sua força e potencial. Além disso, eles passariam por provas específicas que os tornariam mais fortes. Esse foi o motivo pelo qual Irina ficou um pouco decepcionada, pois tecnicamente lhe disseram que ela era mais fraca entre eles. Eu não verifiquei. Deixe-me fazer isso agora. Dizendo isso, Ashton bateu 2 vezes na pulseira e uma tela holográfica apareceu à sua frente. Na tela, todos os testes atribuídos a ele estavam listados em série. Os olhos de todos permaneceram arregalados no momento em que viram a lista. Após cuidadosa consideração, o usuário recebeu os seguintes testes. Teste da Hidra, julgamento da Ursa, julgamento de Cetus, julgamento de Eridanus, julgamento de Ofiuco, julgamento de Draco, julgamento de Centaurus, julgamento de Pégaso, julgamento de Andrômeda, julgamento de Auriga, julgamento de Serpens, julgamento de Monoceros. Conclua os testes para receber as recompensas. Observação. O usuário deve concluir os testes na ordem em que foram listados. Não fazê-lo resultará em nenhuma recompensa. Tinha que haver um engano, certo? Ana murmurou. Todos os 12 testes? Isso é mesmo possível? Os demais ficaram sem palavras. Aqueles que receberam 9 provações de uma só vez eram considerados seres de nível A no futuro. Mas se fosse esse o caso, como chamariam alguém que recebesse todas as provações de uma só vez? Enquanto todos estavam em choque, Ashton e Astaroth não conseguiram conter o riso. Principalmente quando Astaroth se lembrou de como ele só conseguiu completar 10 tentativas em uma única tentativa. A euforia demonstrava claramente o que já era óbvio há algum tempo. A rara combinação de genes e habilidades que Ashton possuía lhe dava o potencial de se tornar o ser mais forte da galáxia. Isso se ele não perdesse a cabeça no caminho. Bem, é o que é, eu acho. Ashton deu de ombros. Vou tentar completar o máximo de missões que puder e torcer pelo melhor. Ao mesmo tempo, em algum outro lugar em Euforia. Os governantes de Euforia estavam reunidos para discutir assuntos rotineiros quando foram alertados por uma de suas secretárias. Parecia que seu dia normal não seria tão normal assim, afinal. 12 testes de uma vez. Interessante. Lod, o governante do terceiro assento, sorriu. Poderíamos ter um monstro em nosso planeta. Kelsey, a governante do segundo assento, comentou. Qual era o grau dele mesmo? Diz grau e no relatório. Alasha, governante do primeiro assento, respondeu. Talvez devêssemos estabelecer algum tipo de conexão com ele. Ele seria de grande ajuda para nós no futuro. Os governantes concordaram com a cabeça antes de passarem para a próxima questão. Um relatório do Leon, que estranho. Aquele idiota costuma matar qualquer um que cause problemas. Ele não fez o mesmo aqui? Esse é o problema, senhor. O secretário respondeu. Ele não conseguiu matar o encrenqueiro. Interessante, muito interessante. Lod sorriu mais uma vez. Parece que nossos dias de tédio acabaram. Haha. Capítulo 315. Julgamento da Hidra 1. Dizia-se que a Hidra era um monstro de múltiplas cabeças que habitava as profundezas do oceano setentrional de Euforia. Por razões óbvias, ninguém jamais havia visto se esse monstro existia ou não. Ninguém além dos Shirans. Embora considerando que havia um local com seu nome, assim como a água escura e turva dos oceanos. Pode-se debater se a Hidra era real e responsável pela contaminação das águas. Além disso, o teste da Hidra era um dos testes raramente atribuídos a alguém, mesmo na 5ª ou 6ª tentativa, que geralmente é considerada a tentativa final. Foi por isso que Ashton foi o único teletransportado para a zona de teste, que por acaso era uma praia perto do Mar do Norte. Quando ele saiu, todos tentaram dissuadi-lo de entrar primeiro no teste da Hidra, já que ninguém havia entrado no teste havia mais de 2 séculos. Mas a instrução que receberá do planeta Euforia era clara. Os testes precisavam ser concluídos em uma determinada ordem se ele quisesse as recompensas. Se não quisesse as recompensas, era mais do que bem-vindo para tentar os testes como bem entendesse. Só um tolo não desejaria recompensas adicionais. Ashton deu de ombros. Quanto à praia, era estranha. A areia branca podia ser vista até onde os olhos de Ashton alcançavam.
Contrastava completamente com o mar, que parecia mais ameaçador do que nunca, agora que Ashton estava cara a cara com ele. As estrelas gêmeas em torno das quais Euforia girava estavam no auge. Curiosamente, uma das estrelas estava na frente da outra, fazendo parecer que eram uma só. Por mais que Ashton adorasse apreciar a beleza sinistra do planeta, ele estava lá para um teste, não para um piquenique. Alguma palavra de sabedoria? Ashton sorriu. Não entre na água. Deixe o desgraçado vir até você. Aliás, não vou te dar mais dicas. Provavelmente, já que não seria um grande desafio de outra forma. Então é um julgamento de extermínio. Ashton assentiu enquanto coçava o queixo. Isso pode acabar sendo mais fácil do que eu esperava. Claro, é fácil. Por isso ninguém mais tem essa oportunidade. Diga-me uma coisa. O que você acha que contaminação significa neste contexto? Ashton olhou fixamente para a água negra à sua frente. A resposta era óbvia, veneno. A essa altura, ele já estava bastante familiarizado com os diferentes tipos de veneno, e só de olhar para um, podia dizer com certeza o quão perigoso era. Para sustentar seu excesso de confiança, ele estava certo na maioria das vezes. É veneno. Mas não é qualquer veneno, é o veneno mais mortal da galáxia e provavelmente do universo. Quem sabe? Vocês, Shirans, são doentes, para ser sincero. Quem diabos cria um oceano e depois joga uma tonelada de veneno nele? Ashton balançou a cabeça, incrédulo. Eu que achava que ter sal no oceano era uma merda, mas isso é inigualável. Não é inteiramente nossa culpa. Os precursores foram os que criaram a Hydra. Bem, era mais como um bichinho de estimação para eles, que ficaram furiosos depois que os Shirans fizeram o que fizeram com seus donos. Ele estava ficando furioso, então decidimos fazer algo a respeito. Acabamos de criar uma prisão para a Hydra na forma do Mar do Norte. Como diabos iríamos saber que aquele idiota contaminaria o oceano inteiro com seu veneno? Sério? Esse é o melhor argumento que você conseguiu inventar? Às vezes me pergunto se sou burro por dividir o cérebro com você, porque agora parece que sim. Era raro Astaroth dizer algo que cheirasse a estupidez. Mas sempre que o fazia, Ashton certamente o criticava. Desta vez, porém, Astaroth se superou. Como diabos os Shirans puderam jogar uma lula, vazando veneno no oceano e depois se surpreenderem ao ver o oceano se transformar em veneno completo? O que eles esperavam? O veneno se diluiria no oceano? Talvez Ashton finalmente tivesse a resposta para o motivo pelo qual os precursores escolheram humanos como sucessores. Afinal, esses Shirans eram apenas um bando de idiotas. Suas decisões estúpidas claramente compartilhavam uma história própria. No entanto, antes que ele pudesse comentar mais, houve um movimento repentino no oceano. A água venenosa subiu como uma onda gigantesca, cobrindo até o menor raio de luz vindo de cima. Era quase como se as ondas estivessem a caminho de engolir aquele que ousasse ficar na frente delas. A merda! Ashton imediatamente convocou os ventos e construiu uma plataforma invisível de ar comprimido para pairar sobre o oceano em ebulição. Não era tão estável quanto ele gostaria, mas era melhor do que se afogar em veneno. Antes que pudesse comemorar, porém, foi recebido por uma visão desagradável. Isso com certeza não é uma lula. Eu disse que ele era? Pare de inventar suposições aleatórias e depois grite comigo por elas. Só porque eu vivo na sua cabeça não significa que eu seja responsável pela sua imaginação. As ondas não eram geradas por si mesmas. Havia uma razão por trás disso, e a razão estava bem na frente dele, a Hydra. A criatura parecia um dragão, coberta de escamas azuladas da cabeça aos pés. Tinha 4 patas e 2 caudas enormes, mas o mais bizarro eram suas cabeças. Do topo, Ashton podia ver 9 cabeças o encarando. Da boca de cada uma delas, saía uma fumaça preta suspeita, que Ashton presumiu ser o veneno que Astaroth mencionara anteriormente. Além disso, seus dentes afiados e mandíbulas fortes podiam matar com uma única mordida. Por razões que desconhecia, Ashton sabia que matar aquela fera era quase impossível. Não é nem de longe impossível. É impossível. Você acha que os Shirans foram tolos o suficiente para deixar o desgraçado feio viver se houvesse um jeito de matá-lo? A Hydra é essencialmente mortal, então nem pense em matá-la ou algo assim. Se eu não consigo matá-lo, então que porra é essa de julgamento? Ashton gritou de volta para Astaroth. O porquê diabos você está me perguntando isso? Ok, está aí a última dica para este teste. Confira a mensagem da missão na pulseira. Ashton ficou envergonhado por ter esquecido de verificar, mesmo tendo sido lembrado de fazê-lo antes. Ele rapidamente tocou na pulseira e, como Astaroth disse, recebeu uma missão. O objetivo é complete o teste da Hydra. Tarefa: sobreviva contra a Hydra por 1 hora. Progresso: 0 de 60 minutos se passaram. Recompensa: aumento de 10 pontos de atributos em todos os atributos, aumento de 1000 pontos de vida, aumento de 2000 mana, aumento de 500 aura negra e uma recompensa especial. E missão encomendada por Planeta Euforia. Somente um administrador pode visualizar esta informação. Euforia é uma inteligência artificial Shiran. Nível de prioridade: 1. O anfitrião não pode ignorar a missão. A missão precisa ser concluída o mais rápido possível e em 2 tentativas. Me diz uma coisa, se eu não sobreviver, como vou tentar uma segunda vez? Inteligência artificial idiota de Shirans idiotas. Capítulo 316. Julgamento da Hydra 2. 5 minutos se passaram, mas não parecia que a Hydra fosse se acalmar tão cedo. Depois de cuspir gases venenosos constantemente em Ashton, a Hydra decidiu cortar o lobo zumbi em pedaços usando seus milhares de dentes. É óbvio que o bastardo escolheria a maneira mais dolorosa de matar alguém. Não, obrigado à sua espécie. Apesar do que Astaroth tinha a dizer, Ashton sentia algo estranho.
como se a Hidra estivesse agindo apenas para machucá-lo. Afinal, a criatura tinha tanto veneno dentro de si que tornou o mar inteiro venenoso. No entanto, ele não fazia uso desse veneno sempre que Ashton se aproximava. Isso era ainda mais suspeito. Se alguém tivesse uma arma forte o suficiente para matar o inimigo com um tiro, por que diabos não a usaria? Nenhuma explicação lhe ocorreu, exceto uma. A Hidra não queria matá-lo e estava apenas agindo como se quisesse. No entanto, por que faria algo assim? Principalmente porque Ashton não a conhecia. Seria possível que a criatura só reagisse seriamente quando estivesse sob algum tipo de ameaça? Isso faria sentido, já que Ashton não havia atacado nenhuma vez com base nas informações que tinha. Se fosse esse o caso, Astaroth já teria me avisado. Talvez ele não tenha feito isso porque não queria me dar outra dica? Essa situação toda é estranha. De repente, os ataques cessaram. A Hidra ficou imóvel, com as cabeças voltadas para o centro. Era quase como se as cabeças estivessem conversando por conta própria. O que está acontecendo agora? Sou tão desinformado quanto você. A Hidra que eu conhecia era agressiva, muito agressiva. No entanto, seus movimentos agora estão bem enferrujados. Pelo menos foi o que pensei no começo. O que você quer dizer? Lembra do que eu te contei sobre os precursores e como os humanos são cópias exatas deles? Meu palpite é que a Hidra está tentando descobrir se você é um precursor ou não. Afinal, ele foi treinado para não machucar seus mestres. As palavras de Astaroth carregavam algum peso e sentido. Como o teste da Hidra era difícil, não foi dado a ninguém, nem mesmo de nível a tinha conhecimento do teste. Portanto, era possível que a Hidra estivesse vendo um humano pela primeira vez desde que fora aprisionada em euforia. Isso também explicaria por que a Hidra estava apenas fazendo tentativas precipitadas de derrubar o desafiante. Se for verdade, então pode funcionar a nosso favor. Isso se todas as cabeças estiverem de acordo. O que você quer dizer com todas as cabeças? 9 cabeças, 9 cérebros, 9 personalidades. Se ao menos um deles pensasse que você não é o que eles pensavam, não mediriam esforços para matá-lo. Pense assim, alguém muito próximo de você morreu ou te deixou sem dizer nada. Então, um dia, um sósia apareceu na sua frente e você se sentiu mais feliz do que nunca. Mas então você percebeu que a pessoa à sua frente não era quem você pensava. Você não ficaria bravo? Irritado? Confuso? Ashton não precisava pensar em tal cenário. Afinal, ele havia passado pelas mesmas emoções quando a Valina, sem querer, lhe causou uma crise existencial. Ele estava furioso, com certeza, mesmo que as emoções que sentia em troca não fossem nada comparadas ao que a Hidra sentiria. Para ele, a aparição de Ashton foi como um milagre. Um momento com o qual possivelmente sonhara por centenas de milhares de anos, talvez até mais. Portanto, quando percebesse que suas emoções haviam sido manipuladas, a Hidra basicamente perderia a cabeça e poderia até destruir Euforia de vez. Infelizmente, não havia nada que Ashton pudesse fazer agora. Como ele poderia saber o que era a Hidra e sua relação com a raça divina? Mas se algo desse errado, ele seria o único a ser responsabilizado pela fúria da Hidra. Vamos torcer para que não chegue a esse ponto, Ashton murmurou. Se estamos torcendo por algo, espero que esta hora passe um pouco mais rápido. Ele olhou para o relógio e apenas 11 dos 60 minutos haviam se passado. Com certeza, a Hidra não usaria o tempo restante para discutir o assunto entre si. De fato, no momento seguinte, todas as 9 cabeças se viraram simultaneamente, lançando olhares furiosos para Ashton. Ashton correu de volta para a praia, mas desta vez a Hidra não parou. Eles decidiram matá-lo e correram para a praia. Porra, preciso impedir isso de algum jeito. Continue correndo. Onde? Ao redor do planeta? Se levar 1 hora, então claro, vá em frente. Ashton usou a habilidade de manipulação do vento mais uma vez para tentar criar algum espaço entre eles. Mas uma das cabeças previu o movimento de Ashton e expeliu gás venenoso por todo o ar. Até a fumaça venenosa pareceu mais rápida do que antes, e a nuvem de fumaça cobriu a estrela gêmea acima, envolvendo Ashton em completa escuridão. Ashton instintivamente cobriu o nariz e continuou usando sua habilidade de manipulação do vento para afastar a fumaça. Mas ele não podia fazer isso indefinidamente e sabia disso. Preciso me livrar desse idiota antes que ele destrua o planeta inteiro. Cortar as cabeças deve impedi-los de jorrar veneno. E eu não recomendaria isso se você não planeja lutar contra um bastardo de 18 cabeças. O que você quer dizer? Se você conseguir cortar uma das cabeças, mais 2 tomarão o lugar. Como você acha que ele tem tantas cabeças agora? Os Tyrans tentaram fazer o que você quer por um bom tempo. Então é por isso que você mencionou que a Hidra era essencialmente imortal? E sim. Então continue correndo e torça pelo melhor. Astaroth não precisou pedir 2 vezes. Ashton sabia muito bem que parar naquele momento significava assinar sua carta de suicídio. Mas havia uma coisa que o deixava ainda mais confuso. Espera, você disse que cortar a cabeça dele geraria mais 2, certo? E sim. Então por que a Hidra tem 9 cabeças em vez de 10? O não sabemos, mas meu mestre Serafim conseguiu decepar permanentemente uma cabeça sem que a fera gerasse novas. Infelizmente ninguém sabe como. Ao ouvir isso, Ashton parou, mudou de direção e avançou direto na direção da Hidra. O que você pensa que está fazendo? O que seu mestre fez, provavelmente. Um momento depois, Ashton desativou seus genes de lobisomem para que não precisasse respirar. Como o veneno estava na forma gasosa, ele se tornaria essencialmente imune a ele, desde que não abrisse a boca. No momento seguinte, ele invocou Balmon, pulou direto nas costas da Hidra e a golpeou com toda a sua força. No entanto, um golpe não foi suficiente para decepar a cabeça, forçando Ashton a continuar cortando-a enquanto se esquivava dos ataques das cabeças restantes. Às vezes ele conseguia se salvar por pouco, pulando de volta para baixo e subindo novamente. Mas esses momentos difíceis não o dissuadiram de fazer o que queria, e logo uma das 9 cabeças caiu como uma árvore decepada. Quase imediatamente,
O sangue negro da Hidra se solidificou e ela sentiu que algo estava prestes a sair dele quando Ashton acertou o ferimento recente com as chamas de Serafim. A cabeça decepada foi cauterizada e, surpreendentemente, nenhuma cabeça nova saiu de lá. Eu disse que tinha que ter um jeito. Ashton pensou antes de verificar as horas. Espera aí, tirar uma cabeça levou 5 minutos do cronômetro. Posso terminar o teste mais cedo do que o esperado. Antes que Ashton pudesse concluir seus pensamentos, uma das caudas da Hidra o arrancou das costas. A Hidra não pareceu feliz com as ações de Ashton, assim como não ficou feliz quando Serafim fez o mesmo com ele. Capítulo 317. Julgamento da Hidra 3. Como? Minha habilidade de percepção não está funcionando, pensou Ashton enquanto tirava a poeira de si mesmo. Embora a Hidra tenha usado a maior parte de sua força naquele ataque, a cauda curta não causou muito dano. Graças à habilidade da armadura de sangue? Você achou que o teste seria simples? Os testes mexem com os seus sentidos e, tecnicamente, sua percepção também é um sentido. Como resultado, ela foi comprometida neste teste e possivelmente nos demais também. Sou mesmo um preguiçoso. Ashton balançou a cabeça. Como não percebi antes? Ainda bem que o rabo não quebrou nenhum osso nem fez nada, mas eu deveria ter cuidado mesmo assim. Como percepção foi a primeira habilidade que Ashton aprendeu, ele nunca teve a oportunidade de lutar sem ela e inconscientemente desenvolveu uma espécie de dependência dela. Era uma das habilidades importantes no arsenal de Ashton. Lutar sem ela seria um saco. Mas a realidade era um pouco diferente, já que ele vinha lutando bem contra a Hidra sem perceber. Ao perceber isso, Ashton se sentiu confiante de que conseguiria revidar. Tudo o que precisava fazer era manter o restante dos seus sentidos em plena atividade. Ou, usar uma habilidade quebrada para ajudá-lo. Você está decidido a matar a Hidra? Não. Ainda estou torcendo para que o tempo acabe. Mas até lá, vou me divertir um pouco. E eu conheço esse sorriso. Seu bastardo imprudente, você está mirando na habilidade da Hidra. Seria um desperdício não fazer isso. O sorriso de Ashton ficou ainda mais largo. Seja a velocidade de regeneração da Hidra ou a habilidade de veneno, Ashton não se importava, contanto que pudesse colocar as mãos em uma dessas duas habilidades. No entanto, se pudesse escolher uma habilidade, escolheria a de veneno. Afinal, ele já possuía uma habilidade de cura bastante eficaz na forma de regeneração, sem mencionar que ele não tinha interesse em ter membros ou cabeças duplos como a Hidra. Ter múltiplas cabeças poderia ser adequado ao monstro, mas definitivamente não seria adequado a alguém como ele. Com esses motivos em mente, Ashton estava mais inclinado a aprender a habilidade de envenenar do que a habilidade de regeneração da Hidra. Quanto à Hidra, talvez ele tenha sentido o olhar ameaçador de Ashton ou talvez sua reação tenha sido a dor de perder a cabeça, mas a criatura imediatamente avançou contra o inimigo. Ashton viu a Hidra correndo em sua direção, mas não se moveu. Em vez disso, esperou que a criatura enfurecida se aproximasse. Paciência seria a chave para a vitória. Movimentos imprudentes não lhe fariam bem. Mesmo não sendo um Shiran ou um precursor, Ashton ainda era bastante forte. Forte o suficiente para se manter firme até o tempo acabar. A Hidra, por outro lado, queria acabar com seu oponente o mais rápido possível. Portanto, estava fadada a cometer erros. Vamos esquentar um pouco mais sua raiva, certo? A expressão relaxada no rosto de Ashton era um indicador do que aconteceria em seguida. No entanto, quando a Hidra percebeu que algo estava errado, já era tarde demais. A habilidade, Queda do Céu, foi ativada. Fogo do Inferno foi invocado. Num piscar de olhos, a área num raio de 15 metros de Ashton se transformou em um poço de chamas negras e furiosas. As escamas ao redor da Hidra podiam ser fortes e impenetráveis, mas o mesmo não acontecia com o acolchoamento sob os pés da Hidra. A escama deveria ser forte o suficiente para suportar o calor das chamas. Além disso, a regeneração da Hidra poderia curar a queimadura instantaneamente. Foi o que Ashton pensou antes de ativar a habilidade. No entanto, o fogo do inferno não era um fogo comum. Ele não permitiria que a Hidra curasse as feridas devido à sua propriedade única de se fixar no alvo. Não importava se a Hidra conseguia curar as queimaduras ou não, pois o fogo sob seus pés jamais cessaria. No entanto, o que aconteceu em seguida estava completamente fora dos cálculos precisos de Ashton. Quando Ashton usou fogo normal para cauterizar a cabeça decepada, nada aconteceu com a nuvem de veneno ao redor da Hidra. Mas no momento em que fogo do inferno tocou a fumaça venenosa, houve uma forte explosão. Por um instante, foi como se as estrelas gêmeas vindas do céu tivessem descido sobre Euforia. A luz era ofuscante. Ashton foi forçado a fechar os olhos quando a onda de choque da explosão o lançou para longe. Um momento depois, a luz brilhante se dissipou, deixando para trás uma gigantesca cratera de fogo. Ashton demorou um pouco para se levantar, mas quando fez, quase sentiu como se estivesse no próprio inferno. A cratera, com aproximadamente 1 quilômetro de largura, havia se transformado em um portal para o inferno. No meio dela estava a Hidra. Partes de seu corpo ainda estavam em chamas, pois centenas de escamas haviam sido arrancadas de suas costas, expondo sua carne macia. A Hidra estava ferida, mas o bastardo resiliente ainda estava vivo, assim como 5 de suas 8 cabeças restantes, intactas. Mesmo assim, estava claro que a luta estava mais ou menos encerrada. A imunidade ao fogo me salvou. Ashton soltou um suspiro de alívio. Se não fosse por isso, eu provavelmente teria sido anunciado como tríbrido frito da euforia ou algo assim. Nunca lance piadas. Eu imploro. De qualquer forma, receio que seu terno não tenha dado certo. Ashton olhou para baixo e suspirou novamente. Ele não estava nu, mas estava quase sem roupa, pois seu traje estava em farrapos.
Era certamente uma visão que Celeste teria matado a Hydra para ver. Eu sabia que algo assim poderia acontecer. Ashton sorriu enquanto tirava outro traje espacial do inventário. É por isso que vim preparado. Uma vez em seu novo traje, Ashton entrou na cratera. O fogo do inferno, somado à fumaça venenosa, havia causado um grande estrago na Hydra. Embora os olhos da criatura continuassem tão odiosos quanto antes, não havia como negar que era o ódio que vinha após a derrota. Então vamos acabar com essa farsa? Ashton ajudou Balmon a cortar outra cabeça quando uma notificação o interrompeu. O julgamento foi concluído. Resultados oficiais. A Hydra não pode mais lutar. O participante vence por desistência. Como um feito impossível foi alcançado, recompensas adicionais serão fornecidas. O participante será teletransportado para fora da zona de teste em 10 segundos. Que diabos? Ashton gritou, antes de avançar em direção à cabeça decepada mais próxima. Ele não ia desperdiçar seu trabalho daquele jeito. Mesmo que não conseguisse acabar com a Hydra, pelo menos levaria um pouco da carne dela consigo. No último instante, conseguiu guardar uma cabeça decepada em seu inventário antes de ser teletransportado. No momento seguinte, ele estava de volta ao ponto de partida. Mas assim que saiu da zona de testes da Hydra, foi recebido pela visão de uma multidão curiosa e chocada. O olhar deles foi o suficiente para dizer a Ashton tudo o que ele precisava saber. Nenhum deles esperava sair dali vivo. No entanto, lá estava ele, parado diante deles como se nada tivesse acontecido. Mas o olhar de Ashton imediatamente se voltou para a tela à sua frente. Ele esfregou os olhos e olhou para ela novamente, mas nada mudou. Isso é sério? Recompensas por concluir o teste. Aumento de 10 pontos de estatísticas em todas as estatísticas. Aumento de 1000 pontos de vida. Aumento de 2000 de mana. Aumento de 500 na aura escura. Recompensa especial. Título: Adversário da Hydra. Dano causado a todas as criaturas míticas aumentado em 12%. Dano causado a todas as criaturas reptilianas aumentado em 24%. Armadura aumentada em 20% ao enfrentar um ser mítico ou reptiliano. Recompensas por subjugar Hydra. Imunidade a veneno. E a armadura de escamas da Hydra. Sangue de Hydra, 500 ml. Recompensas por ser o primeiro a completar o teste em 10.000 anos. Ovo de criatura desconhecida. Aumento de 5 níveis para todos os genes. Capítulo 318. O quarto assento, 1. Parece que suas suspeitas estavam corretas. Ashton pensou, sua habilidade de percepção está fora de questão. 1. Pensar que euforia eliminaria uma das suas habilidades mais usadas no primeiro teste. Nós, Shiran, fizemos um ótimo trabalho projetando essa inteligência artificial. Ashton não estava com humor para ouvir Astaroth falar sobre a grandeza de sua espécie. Felizmente não precisou. Assim que saiu da zona de teste, a mesma recepcionista de antes veio correndo em sua direção, seguida por outro indivíduo e uma profusão de guardas. Ashton verificou rapidamente suas informações. Este homem tinha um nível alto demais para participar dos testes. Nem parecia fazer parte da guarda. Além disso, a julgar pela maneira como todos se comportavam ao seu redor, era provavelmente um dos ocupantes de assentos sobre os quais Frank os informara. Esses detentores de assentos eram tecnicamente parte do corpo governante de Euforia. Em outras palavras, eles eram como os reis e rainhas de várias zonas de teste do planeta. Além disso, eram classificados com base na dificuldade das zonas de teste que comandavam. Quanto maior o número de assentos, mais fortes e capazes eles eram. Isso se devia à condição que era preciso cumprir para se tornar um titular de assento. Para se tornar um titular de assento, era preciso vencer a prova relacionada àquele assento específico. Se alguém quisesse ocupar um assento, teria que derrotar aquele que o ocupava após vencer a prova relacionada a esse assento. No entanto, isso só era possível se alguém tivesse o desejo de se tornar um ocupante de assento. Se não tivesse, bem, não precisava. Normalmente, a metade inferior das cadeiras, ou seja, do 6º ao 12º assento, era a que era disputada. A maioria das pessoas tinha direito a testes para essas cadeiras. Mesmo assim, a liderança dessas cadeiras raramente mudava, se é que mudava. Mesmo que os desafios inferiores fossem fáceis, isso não significava que aqueles que os ocupavam fossem fracos. Além disso, apenas os fracos de espírito queriam sentar e permanecer em euforia quando poderiam viajar para o espaço e se fortalecer. Quanto à metade superior, bem, metade deles não havia conquistado o assento, mas sim o herdado. Considerando que já fazia muito tempo que ninguém havia conquistado as 3 primeiras provas, e nenhum assento podia ficar vago. Esses assentos foram doados à linhagem daqueles que haviam passado originalmente na prova. Isso foi feito na esperança de que um dia, alguém da linhagem do conquistador surgisse e fizesse o impossível. Isso, no entanto, não significava que os 6 primeiros ocupantes dos assentos fossem fracos. Na verdade, eles eram os mais fortes do planeta. Todos eram seres de pelo menos grau B, com os 3 primeiros ocupantes dos assentos sendo classificados como A. Ele deve ser o titular do assento do julgamento de Hydra. Parece que ele está aqui para desafiar você. Eu não o culparia. Se tivesse escolha, até eu lutaria contra um fracote da categoria e do que contra um ser mítico como a Hydra. Sem mencionar que depois que ele derrotar você, ninguém poderá chamá-lo de falso ocupante de assento. Que sacana esperto. Bom, não é como se eu estivesse interessado em sentar ou algo assim. Mas mesmo assim, eu diria para lutar com ele. Você acha que eu sou algum campeão de luta ou algo assim? Como se você pudesse se tornar algo assim. Ashton deve ter ficado com uma expressão estranha no rosto ao ouvir as palavras de Astaroth, porque no momento seguinte o careca ocupante do assento fez um comentário sarcástico.
Você sempre parece tão horrível ou a Hidra te deu uma limpeza de pele? Os guardas ao redor do homem caíram na gargalhada como se fosse a piada mais hilária que já tivessem ouvido. Mas para todos, exceto os guardas, ficou claro que a risada deles não era genuína. Nenhum deles queria ofender um ocupante de assento, especialmente um de cima. Assim, não importava a piada que o idiota contasse, todos riam como loucos. Quanto a Ashton, só porque Astaroth conseguia trollá-lo, não significava que todos os outros pudessem fazer o mesmo. Vocês parecem saber muito sobre tratamentos faciais. Talvez vocês mesmos façam um regularmente? Ashton respondeu com um sorriso. Os outros também parecem ter alguma experiência na área, considerando que são tão próximos do senhor. Talvez ele também tenha feito tratamentos faciais em vocês? Desta vez, a multidão riu de verdade enquanto os guardas permaneciam em silêncio absoluto. As risadas cessaram imediatamente quando os guardas os encararam. Fizeram o mesmo com Ashton, mas ele simplesmente não dava a mínima para eles ou para seus olhares. Ele estava ali para completar o julgamento, não para se entregar à espécie deles, o tipo universal de idiotas nojentos. Ah, você é mais ousado do que me disseram. Não sabe quem eu sou? O careca forçou um sorriso no rosto cinzento e marcado, enquanto as palavras saíam forçadas de sua boca. Considerando que você chegou logo depois que eu derrotei a Hidra, você deve ser um dos ocupantes do assento superior de euforia. Ashton deu de ombros. Se for esse o caso, então não precisa se preocupar, não tenho interesse em ficar com o seu assento nem nada. Obrigado por vir até aqui, mas vou me retirar. Depois de dizer o que tinha a dizer, Ashton se virou para continuar os testes. No entanto, não parecia que alguém compartilhasse seus sentimentos. O ocupante do assento agarrou o ombro de Ashton e o puxou para trás enquanto os guardas formavam uma parede ao redor deles. Quem disse que você poderia ir embora assim? O careca não estava mais forçando um sorriso no rosto. Em vez disso, estava sendo abertamente hostil. Você acha que pode me fazer de bobo, Jacqueline? O grande ocupante do quarto assento? Ashton ficou um pouco surpreso ao saber que o assento da Hidra era o quarto assento. Basicamente, significava que havia 3 provas mais difíceis do que a que ele acabará de enfrentar. Só esse simples pensamento o preocupava um pouco. Minhas desculpas. Eu não tive a intenção de ofender uma personalidade tão grandiosa. Ashton respondeu sarcasticamente antes de tirar a mão de Jacqueline do seu ombro. Aqui está, você tem suas desculpas, agora preciso ir. Dizendo isso, Ashton se virou para ir embora. Quanto mais rápido completasse o teste, mais rápido conseguiria deixar aquele planeta de merda. No entanto, os guardas que o cercavam não se mexeram. Seu pedido de desculpas não é suficiente. Jacqueline sorriu, pensando que tinha Ashton sob seu controle. Se você quer sair deste lugar vivo, então entregue as recompensas que recebeu por derrotar a Hidra. Ashton realmente não queria lutar contra o babaca. Mas agora, o filho da mãe estava passando dos limites. O desgraçado sem pelos estava fraco demais ou assustado demais para enfrentar a Hidra pessoalmente. Mas ainda assim pedia as recompensas tão descaradamente como se fossem seu direito de nascença? Ei, você não acha que está sendo um pouco ridículo? Foi a vez de Ashton deixar de sorrir. Parece que sua falta de vergonha não tem limites. Se você precisa de algo, não deveria implorar? Esse, filho da puta. Jacqueline falou com os dentes cerrados. Eu quero ver cada osso do seu corpo quebrado e sua língua arrancada. Após receberem suas ordens, os guardas atacaram Ashton simultaneamente, apenas para serem arremessados para longe instantaneamente. Esses guardas não eram páreo para ele, especialmente depois de derrotar a Hidra. Testemunhar os guardas sendo jogados fora como brinquedos deixou o espectador boquiaberto. Ashton estava diante deles, usando uma armadura feita de escamas azuladas e balmão nas mãos, parecendo um guerreiro lendário. Eu não ia te desafiar pelo seu assento idiota, disse Ashton calmamente, mas considerando que você está decidido a arrumar briga comigo, então eu poderia muito bem te dar uma surra, seu assento falso de merda. Capítulo 319. O quarto assento 2. A essa altura, Anna e os gêmeos também haviam terminado seus testes e chegaram lá, apenas para ver Ashton se preparando para lutar contra outro cara. O que há com ele e as brigas? Ana balançou a cabeça. Os progenitores nos disseram para não fazer exatamente o que Ashton está fazendo. Verina interrompeu. Se você quer que o Ashton faça alguma coisa, peça para ele fazer o oposto. Anotado. Irina deu um sorriso irônico. Devemos impedi-lo? Acho que já é um pouco tarde para isso. Olhem os guardas ao redor dele. Devem ter tentado atacá-lo, mas foram espancados. Ana suspirou e sentou-se, gesticulando para as meninas fazerem o mesmo. Vamos esperar ele lidar com o cara. Podemos ter os detalhes depois. Os gêmeos se entreolharam antes de seguirem o exemplo de Ana. Mesmo que quisessem intervir, era improvável que Ashton os deixasse. Por enquanto, era melhor que ficassem sentados observando a situação. Se sentissem que Ashton precisava de ajuda, imediatamente o socorreriam. Mas essa armadura... É a primeira vez que vejo algo parecido. Irina, obcecada por tudo relacionado à guerra, notou imediatamente. A armadura cobria todo o corpo de Ashton, exceto o rosto. Isso somado à sua espada. Ele parecia mais um paladino do que qualquer outra coisa. A armadura tinha um elmo quadrado com uma abertura em forma de V deixando os olhos. O nariz e a boca estavam completamente cobertos. Presos ao topo do elmo, havia pelos pretos. Os pelos pareciam quase imitar a parte de trás das cabeças individuais da Hidra. A couraça parecia ser feita de muitas camadas de peças menores, imitando as escamas da Hidra. Cobria tudo do pescoço para baixo e terminava na virilha. O mesmo acontecia com o restante da armadura. Quanto aos ombros, eram bastante pontudos, mas bastante curtos. Em cada ombreira, um pequeno rosto de dragão ou hidra estava esculpido. A mesma figura decorativa podia ser vista na frente do elmo, nas costas das palmas das mãos, nas joelheiras e na placa peitoral. Havia também outra cabeça escondida esculpida na nuca, coberta de pelos negros esvoaçantes.
9 cabeças esculpidas representavam cada cabeça da Hidra. Como é que ele conseguiu uma armadura incrível enquanto nós temos habilidades de nível baixo? Irina reclamou, mas imediatamente respondeu à sua própria pergunta. Tis, essas provas difíceis dão recompensas incríveis, não é? Verina sentiu enquanto toda a atenção de Ana estava em Ashton. De onde você tirou essa armadura? Jacqueline berrou. Esta era a armadura, a mesma que pertencera ao seu ancestral. Aquele que sobreviveu, a provação e a recebeu como recompensa. No entanto, após sua morte, a armadura desapareceu em circunstâncias misteriosas. Mas ver a armadura diante de seus olhos novamente. Jacqueline sabia que era o destino que queria que ele tivesse a armadura, já que ele era o seu dono. Mas ver um impostor usando-a tão descaradamente diante dele era um pouco demais. Mas há algumas discrepâncias entre a lenda e o que estou vendo, Jacqueline pensou consigo mesmo. A armadura deveria ter apenas uma insígnia da Hidra na frente do peitoral, mas consigo contar pelo menos 8 agora. Será que os registros foram adulterados? Não importa. Posso obter minhas respostas quando colocar as mãos na armadura. Jacqueline não pôde deixar de lamber os lábios de excitação por ter uma relíquia só para si. Ele estava olhando para a parte inferior da armadura enquanto lambia os lábios. Mas aos olhos da multidão, o Lorde fazia gestos inapropriados em direção ao infeliz participante enquanto olhava para sua virilha. E ele está afim de você. Pug, eu estava todo excitado, mas agora estou só enojado. Ashton pensou antes de falar. Se você já terminou de desejar meu pepino, podemos brigar? Aliás, caso você não saiba, eu não sou assim. Então talvez você queira pedir para outra pessoa fazer uma ejaculação. O que é? Deixa pra lá. Vou acabar com você, seu desgraçado de civilização baixa, agora mesmo. Assim que as palavras saíram de sua boca, Jacqueline desapareceu. Ashton não conseguiu encontrá-lo, e sem a habilidade percepção e também não conseguia prever os movimentos do careca. A situação de Ashton era semelhante à de um motorista dirigindo em meio a uma neblina espessa. Um momento depois, Jacqueline reapareceu ao lado de Ashton e desferiu um chute em sua nuca. O movimento foi tão repentino que Ashton não conseguiu reagir a tempo. Afinal, Jacqueline o havia pego de surpresa. No entanto, o corpo de Ashton reagiu por conta própria, bloqueando o ataque de Jacqueline. Assim que o ataque foi interrompido, Ashton agarrou a perna de Jacqueline e o jogou para trás, de onde ele havia desaparecido. O que aconteceu? Será que desenvolvi olhos nas costas ou algo assim? Você achou que aquelas gravuras de Hidra eram para decoração? Assim como a Hidra podia prever cada ataque, graças às suas inúmeras cabeças, sua armadura faz o mesmo por você. Todas as gravuras têm a capacidade de se conectar com a visão de quem as veste. Portanto, quando eles veem um ataque chegando, você também percebe. Quanto ao que aconteceu antes, seu corpo reagiu para se proteger, como faria normalmente. Mas desta vez, tudo aconteceu antes que seu cérebro pudesse perceber. Portanto, mesmo que pareça que sua armadura reagiu por conta própria para te proteger, não foi o que aconteceu. Você se protegeu, mas foi um reflexo. Entendeu? Ashton digeriu cuidadosamente as palavras de Astaroth antes de elaborar seu próprio resumo. Então, basicamente, eu tenho 9 pares de olhos adicionais? Sim, mas somente enquanto você estiver usando a armadura. Enquanto os dois conversavam sozinhos, Jacqueline continuou atacando Ashton sem parar, só para ser bloqueado todas as vezes. Jacqueline não podia usar toda a sua força para subjugar o tolo, pois isso poderia destruir a maior parte do continente. Mas enquanto ele continuasse se limitando, Jacqueline teria perdido a chance de derrotar Ashton e reivindicar sua armadura para si. Droga! Vou com tudo! Jacqueline gritou a plenos pulmões e de repente, o ar ao redor deles ficou mais pesado. Seus pés se enterraram mais fundo no chão enquanto seus músculos se expandiam enormemente. O tamanho de Jacqueline triplicou instantaneamente, assim como Mana ao seu redor. Vou arrancar essa armadura de você agora. Capítulo 320. O quarto assento, 3. Você gritou que ia dar tudo de si e é isso? Ashton balançou a cabeça. Que decepção! E que diálogo constrangedor foi aquele? Você vai arrancar a armadura? Você nem consegue me acertar e vai arrancar a minha armadura? Calha a boca! Calha a boca! Jacqueline investiu contra Ashton mais uma vez, mas o resultado final foi o mesmo. Os golpes de Jacqueline podiam ser explosivos, mas, diante da armadura de escamas da Hidra, foram neutralizados no momento em que ele tocou a armadura. Afinal, era uma armadura tão resistente quanto a própria Hidra. Se Balmont teve dificuldade para passar, então não havia como meros socos fazerem muita diferença. Sem mencionar que se alguém como Jacqueline conseguisse quebrá-lo, ele não precisaria desafiar Ashton para conseguir o quarto assento legitimamente. Afinal, o cocô alienígena estava fazendo tudo isso porque não tinha força suficiente para vencer a prova. Mas o motivo pelo qual os ataques de Jacqueline não estavam funcionando era um pouco diferente. O efeito passivo da armadura era proteger Ashton. Era por isso que, por mais que tentasse, ele não conseguia causar um único ponto de dano a Ashton. Era um privilégio possuir uma armadura de nível lendário. No entanto, Ashton não era invencível. Assim como qualquer espécie de dragão tinha uma fraqueza, havia uma fraqueza nesta armadura também. A escama invertida. As lendas frequentemente mencionavam que as escamas de um dragão cresciam junto com ele desde o nascimento, sem nunca caírem nem quebrarem. Havia apenas uma exceção, uma escama que crescia ao contrário, também conhecida como escama invertida. Geralmente ficava embaixo do pescoço, e era para lá que todo o sangue do coração do dragão convergia. Era também o ponto fraco deles. A Hidra também podia ter uma escama invertida em algum lugar do seu corpo gigantesco, considerando que a armadura de escamas da Hidra também tinha uma, mas era mais como um debuff do que algo material e visível.
Escama reversa da Hydra Debuff. Ao ser atingido por 6 ataques mágicos consecutivos de um inimigo, a armadura perderia sua imunidade a ataques físicos. Enquanto o usuário conseguira parar ataques mágicos, a armadura seria capaz de anular o dano de qualquer ataque físico. Essa habilidade da armadura foi a razão pela qual Ashton conseguiu resistir aos golpes de Jacqueline, apesar de enfrentar um lutador de nível B. Como lutadores dependiam exclusivamente do uso de habilidades físicas, Ashton era o pior adversário para Jacqueline. Não importava o quanto Jacqueline tentasse, ele não seria capaz de ferir Ashton enquanto ninguém usasse ataques baseados em mana contra ele. Ashton não era tolo o suficiente para aceitar cegamente um duelo com um ser de nível B simplesmente porque foi provocado. Ele já havia analisado as habilidades de Jacqueline no momento em que o ocupante do quarto assento chegou e só o enfrentou após perceber a vantagem que tinha sobre o ser de nível B. Só espero que não me tirem a detecção e em um dos testes, pensou Ashton enquanto rebatia sem esforço os golpes de Jacqueline. Se não fosse por isso eu não teria ousado enfrentar o careca. Principalmente porque não posso expor meus genes Tira aqui. Bem, agora você sabe por que eu pedi para você lutar com ele. Foi uma boa maneira de testar a armadura. No entanto, há um problema e você também sabe disso. Ashton assentiu. Jacqueline talvez não conseguisse causar dano a Ashton, mas isso também acontecia com ele. Só porque Jacqueline não conseguia causar dano a ele, não significava que ele fosse fraco. Se não fosse pela armadura, Ashton não teria durado mais do que alguns segundos na frente dele antes de ser forçado a usar a habilidade de demonificação de Sheeran. Dito isso, Jacqueline era um monstro em termos de habilidades físicas. Portanto, mesmo que Ashton tentasse atacá-lo, ele erraria ou não causaria muito dano. Porque Jacqueline tinha uma quantidade absurda de pontos investidos em sua agilidade, armadura e força. Essas 3 estatísticas eram as únicas com as quais um lutador precisava se preocupar. Como resultado, Jacqueline tinha mais de 250 pontos em todas elas. Vamos, covarde! Lute comigo! Jacqueline gritou de frustração. As ondas de choque geradas por seus ataques romperam lentamente a terra e ambos afundaram cada vez mais. À medida que Jacqueline se tornava mais feroz, todos ao redor recuavam. Ninguém queria ser acidentalmente atingido por Jacqueline e acabar esmagado como meros insetos. Logo Jacqueline perdeu todos os movimentos graciosos que vinha utilizando até então. Seus socos tornaram-se mais bárbaros, assim como seu desejo de empalar Ashton com os punhos. Mas por mais que tentasse, nenhum de seus ataques parecia fazer efeito no garoto, mesmo que seus socos de alguma forma conseguissem acertá-lo. No entanto, Ashton tinha um trunfo na manga. Só porque seu pontos de vida não estava diminuindo, não significava que ele não estava acumulando dano. A armadura estava simplesmente anulando o dano. Mas o sistema estava cronometrando a quantidade de dano que ele havia recebido. De acordo com o sistema, Ashton já havia sofrido cerca de 20.000 pontos de vida de dano. Seria um desperdício não fazer nada a respeito. Eu pretendia manter minhas habilidades mais importantes prontas para os testes. Mas parece que esse filho da mãe não me deixaria ir para os testes a menos que um de nós seja derrotado. Usar essa habilidade agora não o mataria. Isso vai tirar ele do meu pé, então está tudo bem. De qualquer forma, não quero matar um oficial de alto escalão neste planeta. Isso só me causaria mais problemas. Às vezes me pergunto por que você se comporta como um completo idiota. E há momentos como este em que sua inteligência me faz duvidar se temos uma terceira pessoa habitando o nosso corpo. Não, obrigado. 2 de nós já é mais que suficiente. Dito isso, Ashton decidiu usar uma habilidade que não tinha há algum tempo. Jacqueline, sem saber do plano de Ashton, reuniu toda a sua força e desferiu outro soco explosivo. A cratera sob seus pés se estilhaçou. Grandes pedaços de terra foram arremessados para todos os lados. A área num raio de 1 quilômetro ao redor deles tinha rachaduras grandes o suficiente para engolir vivo até mesmo o maior dos participantes do teste. Centenas de participantes, guardas e outros trabalhadores sofreram porque um dos ocupantes dos assentos não conseguiu controlar sua força. Os outros ocupantes dos assentos certamente não teriam gostado de tal explosão, mas nada disso importava naquele momento. A única coisa que importava para Jacqueline era a sensação que tiveram um segundo antes. Ele não só sentiu o ataque acertar, como também se lembrava da sensação de esmagar ossos com a mão. Não havia a mínima chance daquele desgraçado sobreviver àquele ataque. Consegui! A armadura da Hydra é minha! Jacqueline exclamou orgulhoso, mas quando a poeira ao redor deles baixou, seu sorriso desapareceu. Continuando falando bobagens pelo que vejo, Ashton estava parado bem na frente dele. Sangue jorrava do braço quebrado, mas ele estava ileso. Tudo que eu preciso para acabar com essa sua boca tagarela. Sem perder mais tempo, Ashton deu um soco em Jacqueline com seu braço bom, fazendo voar para fora da cratera. Habilidade, vingança, agora está em tempo de espera. Tempo de espera, 6 dias, 23 horas e 59 minutos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.